foi o sinistro mais sinistro até hoje? Cara, a gente tem muita história boa, hein? Quando eu entrei lá, eu tava entrevistando o Nubank. Nubank, né? Mas é um cartão de crédito. Vocês querem ser uma empresa grande de cartão de crédito? Eu falei, não, Mauro, pô, é Nubank. Se fosse cartão, seria Nu Credit Card. A gente quer ser o maior banco da América Latina. Meus trabalhos anteriores, ter o inglês assim tão bom, cara, um diferencial gigantesco. E tinha um cara lá, eu fui na primeira aula dele, falei, puta, meu cara meio devagar, assim. Era o Edmund Phelps, que depois daquele ano ganhou o Nobel de Economia. E eu dropei a aula Mas era um dele. professor ruim, então foda-se. É, exatamente. Daí eu falei, caramba, pesquisador. quanto mais você cresce, mais você tem a credencial para ir fechando clientes maiores. Então, para mim, ficou muito claro no começo que, cara, seguros no Brasil, a oportunidade não era direct to consumer, era tipo distribuição, né? Começa mais um GigaCast. Nosso convidado de hoje é um cara que eu realmente adoro, cara, na física mesmo, assim, ele é um cara muito impressionante. Ele já levantou mais de 200 milhões de reais de investimento, hoje tem a maior insurtech do Brasil, onde ele tem mais de 1 milhão de apólices, né, ativas, que são pessoas que compraram seguros através deles e estão com um faturamento de 350 milhões de reais por ano, cara. Um negócio surreal, assim, cara. Com vocês, Mauro, muito bem-vindo, cara, da 180 Seguros. Valeu, Ale. Prazer estar aqui. Acho que a gente, já tava conversando aqui, se deixasse, acho que o papo ia longe. Tô empolgado em estar aqui conversando com você. Valeu. Cara, eu acho que o primeiro almoço que a gente teve lá, cara, eu saí do almoço pensando assim, tipo, pô, acho que se o almoço fosse um podcast, as pessoas iam assistir. Então, trouxemos aqui pra galera assistir mesmo hoje, né? Legal, bom, cara. Pô, cara, eu vou falar pro editor colocar os patrocinadores do outro episódio e tal, pra gente aproveitar essa 1h30 ao máximo aqui, pra gente conseguir tirar só coisa boa, cara. Boa. O primeiro patrocinador é a Gestor, Gestor com J, onde você consegue facilmente automatizar não só a operação da sua empresa, mas também construir produtos de inteligência artificial para os teus clientes, para conseguir estar gerando valor para eles, sem você saber programar, com uma interface super intuitiva, super fácil de rodar. Hoje eu já rodo todos os processos do Akira lá com a Gestor, inclusive o nosso processo seletivo, se você quiser ver como que é, tá aberto lá, tudo mais, para você ver a interface que dá para criar com eles, todos os processos, dá para automatizar tudo, desde, mandar mensagem, mandar e-mail, até, cara, você, fazer um sistema interno para a tua operação conseguir colocar dados, qualquer coisa que você quiser. Segundo patrocinador é a Hyper, anúncios por geolocalização. Você pode escolher um tipo de estabelecimento em uma certa região, por exemplo, e você mostrar anúncios para as pessoas que frequentam esse tipo de estabelecimento. Então, às vezes, você quer mostrar, cara, pessoas da terceira idade em São Paulo que frequentam farmácias, né? E você pode configurar desse jeito lá na Hyper e esses anúncios vão ficar perseguindo esse tipo de pessoas. Tem diversos tipos de estabelecimento que você pode estar fazendo isso. O terceiro patrocinador é a AW Sales, que é a plataforma para você automatizar a sua pré-venda, né? Então, ele veio do mercado digital, o pessoal que vende curso, que é muito bom de vender, criaram essa solução para si mesmos e o mercado pediu, falou assim, não, cara, traz pra gente, disponibiliza aí pra gente usar, e eles evoluíram muito o produto e tal, o negócio tá crescendo muito rápido porque é uma inteligência artificial que é realmente otimizada para conseguir fazer a conversão. Tem muitos clientes grandes já, inclusive, cara, o G4 tá rodando com eles e, acho que você deveria experimentar. Nosso quarto patrocinador é a Bart, que é a solução de pagamentos para você finalmente parar de ter que se preocupar com isso, né? Então é um negócio que eu me surpreendi que cresceu tão rápido, foi uma das empresas mais rápidas a valer R$1 bilhão. E, cara, eles fazem isso porque eles pegaram e fazem solução de pagamento para você aceitar cartão de crédito, Pix, colocar lá o dinheiro no banco, só que muito customizado, né? A partir, só pode ser cliente da solução de pagamento a partir, acho que, de 3 milhões de receita. Então, se você está nessa faixa, cara, eles fazem, não só o atendimento incrível, mas eles também, cara, fazem o antifraude personalizado para você, fazem tudo otimizado para o teu negócio. E, cara, no Bart Club, né, ainda, acho que chama Clube Bart, eles ainda te levam para assistir aí Jogo do Brasil e várias atrações. Nosso quinto patrocinador é a Vênia, né? Que é para você conseguir estar trazendo dinheiro de fora do país. Você levantou um investimento ou mandando dinheiro para fora, né? Então é uma solução que, cara, diferente dos corretores tradicionais, que você tem que pagar um baita no spread, demora pra caramba, você não sabe onde que o dinheiro tá passando, tudo mais. Eles criaram a stablecoin brasileira, né? Que é uma moeda cripto, só que diferente do Bitcoin, não tem volatilidade, não tem todo esse risco, que faz com que você rapidamente consiga converter de um câmbio para outro. E, cara, a última vez que eu fiz com ele, em coisa de 1 hora que eu mandei o dinheiro, já tava na minha conta aqui no Brasil, cara, num preço que eu acho que realmente eles estão perdendo dinheiro ali, não tô entendendo a estratégia deles, mas, se você quer fazer nas melhores condições, trazer seu dinheiro, parar de ser trouxa, também faz com a Vênia. Vamos começar das tuas origens, cara. Você nasceu aonde? Cara, eu sou do interior de São Paulo. Qual? Eu sou de Valinhos. Que legal, cara. Eu vou pra Valinhos na sexta, inclusive. Eu vou gravar um podcast lá, inclusive. Sou pé de figo, né, que chama. Mas, enfim, cresci em Campinas, assim, a vida inteira. Estudou onde lá em Campinas? Tradicionalzão lá? Eu fiz escola americana de Campinas. Acho que aí foi, a primeira decisão dos meus pais que mudou a minha vida, assim. Então já manda o inglês fluentaço desde que nasceu. Para os meus pais sempre foi muito importante a questão de educação. E, cara, tiveram a visão, meus pais são brasileiros. Cara, você tem que saber falar inglês bem.
entre outras coisas. E desde o começo colocaram a gente na escola americana. Pô, foi animal, puta experiência, e acabei indo estudar fora, né? Então, cresci lá em Campinas, mas sempre com essa visão de, pô, o mundo é maior que Campinas e Valinhos. Eu vejo muito isso, cara. Meu pai trabalhava na Ford, ele mudou para os Estados Unidos quando eu tinha 2 anos e eu acabei aprendendo inglês antes do português, assim. É um negócio muito doido que você, tipo, só de falar inglês, você já é uma pessoa impressionante na sociedade, constrói muita confiança. Não sei se você sentia isso, assim. Cara, eu acho, de novo, acho que foi a decisão que mudou minha vida, assim, porque o inglês de escola americana, assim, hoje meu inglês, eu acho que eu escrevo melhor inglês do que português. Acabei depois indo fazer faculdade fora, morei fora. Então, assim, eu lembro que quando eu morava nos Estados Unidos, eu sonhava em inglês, né? De tão tempo. Então, é um diferencial gigante, né? E acho que vem hoje para 180 e captamos bastante com fundos de fora. Meus trabalhos anteriores, ter o inglês, assim, tão bom, cara, um diferencial gigantesco, né? Cara, esse é um negócio que as pessoas não falam tanto quanto deveria, mas é o tanto que o investidor de fora julga se o seu inglês não for bom, né? Sim. Cara, eu acho, assim, que, sei lá, se felizmente ou infelizmente, você já começa com um handicap, assim, se o seu inglês não é tão bom, sabe? Porque além de falar inglês bom, pô, fiz faculdade em Boston, morei em Nova York. Então hoje eu vejo um americano, eu já entendo, cara, se ele é de São Francisco, se ele é do Midwest, você já sabe como falar com ele. E quando ele fala com você, com sotaque bom, inglês tudo, ele vê você como um deles, sabe? Ah, o Mauro, porventura tá no Brasil, mas ele, cara, fala inglês tão bem quanto eu, estudou numa faculdade que eu conheço. Então você já parte de um lugar, assim, muito Transmite uma puta confiança, assim, né? E eu falo assim, tipo, mas os caras são, pô, elitista e tal. E eu acho que, assim, é meio cuzão deles acharem isso, porque a real é que a maioria dos americanos só fala inglês, né? Só. E a gente já tá falando 2 línguas, né? Então, mas, pô, é tipo alguém chega aqui no Brasil, sei lá, um americano, e ele fala assim, olá, como vai você, tá ligado? Tipo assim, você dá uma resenha com o cara, mas, tipo... Não leva a sério. Você não leva mega a sério, assim. Total. Então, é complicado isso. Então, pô, eu acho que o inglês é um negócio que realmente muda muito. Eu tava gravando até um podcast aqui, antes de educação e tal, com uma moça que ela ajuda escolas e tudo mais. Ela falou que o salário do professor que dá aula em escola bilíngue hoje é 15 mil reais. Caramba. Versus, tipo assim, 4 mil num bom cenário na escola pública. Só porque o cara fala inglês e sabe ensinar ciências, assim. É a diferença do inglês. Mas vamos lá. E aí, cara, você crescendo, tinha algum hobby, assim? Cara, eu sempre fiz muito esporte, né? Então eu jogava tênis, acho que a gente ficou de marcar. Temos que tirar esse desafio aí, cara. Depois do podcast, pra não aparecer aqui que eu perdi. Mas sempre joguei muito tênis e muito futebol, assim. Era tipo aquelas pessoas viciadas, assim. E sempre fui bem na escola. Então, eu acho que a escola americana... Pô, me deu uma visão completamente diferente, assim, do que um colégio tradicional brasileiro, sabe? Tipo, pô, decora, passa de ano, decora, passa de ano. Lá, pô, te tirava muito mais da caixinha, te dava muito mais, sei lá, abrir a sua cabeça. Então, sempre fui bom aluno e muito vidrado em esporte, assim. E eles incentivavam muito esse negócio do application ser bom, pra você passar na faculdade fora e tal, ou não? Então, sim e não, sabe? Eu acho que, por um lado, eles queriam te levar, mas eu acho que a counselor lá que eu tinha, que é quem ajudava você a estudar fora, não foi tão, tipo, não era tão agressiva quanto acho que ela deveria ser com a gente, sabe? Então, pô, eu era, tipo, straight A's, assim, jogava bem futebol, fui bem em SAT. Só que eu queria ficar no Brasil também, pelo custo de estudar fora, né? Então, era época de, sei lá, dólar a 6, aquela... Tá, tipo... Cara, eu falei, pô, só vou estudar fora se eu ganhar bolsa, né? E, então, eu tava meio com a cabeça de estudar no Brasil. Falei, mas quer saber? Vou fazer uma application aqui. E fiz para 3 faculdades, sem nem ir visitar. E acabei entrando nas 3 com bolsa total. Que animal, quais foram? Cara, eu entrei em WashU, eu entrei em Notre Dame e entrei em Brandeis. 3 faculdades completamente diferentes, assim. E que eu me arrependo muito é que meu avô, que sabe, fugiu da guerra e tal, ele estudou em Yale. Então, pô, eu teria uma vantagem de aplicar para lá. E até uma pessoa da minha classe aplicou e entrou. E eu não apliquei. Falei, cara, pô, poderia ter ido para lá, talvez. Mas, enfim, daí eu entrei com quase full scholarship, né? Bolsa total. Por que você só aplicou para essas 3 aí? Não sei, cara. Porque eu tava com a cabeça assim... já tinha feito o FUVEST, tinha ido bem, assim, de trainee. Eu falei, cara, quer saber? Como é tão caro para os Estados Unidos, já tava com a cabeça de ficar no Brasil. Meu pai falou, cara, aplica. Se entrar, você vai. E seus pais trabalhavam com o quê, cara, o trabalho? Meu pai é médico, Mas, tipo assim, pô, mega incentivaram, sabe? E depois, quando eu entrei, assim, meu pai falou, cara, vai. Se você não gostar, você volta, sabe? Então, tipo, literalmente fui pra faculdade, assim, com 2 malas, fresh off the boat, assim, sem nunca ter visitado o campus. Qual foi? Eu fui pra Brandeis, que é uma faculdade em Boston, que na época era, sei lá, uma top 25, assim, dos Estados Unidos. Muito bom pra pre-med, assim. Então, uma faculdade bem boa,
menos conhecida, mas muito boa. Se você for olhar no ranking, eu tinha entrado em tanto Notre Dame e Washington University, bem melhor no ranking, mas eram tipo no Midwest, assim, sabe? Eu falei, quero estar perto de cidade grande, acho que vai ser mais legal, tal. Essa foi minha decisão de faculdade, Você assim. queria ser médico? Cara, não. Eu queria ou fazer engenharia ou ir para economia, assim. E então, quando fui lá para Brandeis, tinha um programa que você fazia 3 anos lá, se você quisesse ser engenheiro, ia 2 anos para Columbia, em Nova York. Eu falei, cara, vamos ver, né? E eu comecei a fazer aula lá, sabe? Você fez faculdade nos Estados Unidos ou não? Não fiz, não. Mais ou menos. Eu fiz uma escola que chama 42, tá ligado? Que é uma escola que não tem nem aula nem professor, é só engenharia de software e tal. Então você vê que é um programa que é de 5 anos geralmente, mas se você for um doente mental, você pode fazer em um, tá ligado? Entendi. Porque não tem nem aula nem professor. Aí eu fiz esse programa aí. Mas então, a faculdade lá nos Estados Unidos chama Liberal Arts, algumas, né? Que você tem tipo uma grade de aula que você precisa fazer e dentro daquilo você escolhe o que você quer fazer. Então você meio Eu que... tô ligado como funciona bem, assim, né? Tem o Liberal Arts e tem o outro também, como que é o nome? Putz, eu não sei, mas aí tem umas que você já entra com o seu major, sim. né? A Brandeis era uma Liberal Arts. Então, se você quer fazer economia, tudo bem, mas você tem que fazer uma grade aqui de aulas, sei lá, uma aula de antropologia, uma aula de história, uma aula de arquitetura. Você tinha que ter uma base lá do currículo deles e podia seguir o caminho que você queria. Daí eu falei, quero fazer engenharia. Daí puxei já aula de cálculo, assim, e puxei também uma aula de Intro to Economics lá, Econ 2A. Mas assim, engenharia pra ser engenheiro mesmo? Você não sabia? Não, eu queria tipo mercado financeiro, assim, alguma coisa. Eu não queria ser engenheiro tipo de produção, assim. Eu gostava de matemática, gostava bastante de física, mas falava, cara, não quero ser engenheiro de linha, quero ir para business. Nem sabia o que era, mas... E daí, cara, eu gostei muito da aula de economia, tipo, para mim aquela coisa, sei lá, básico hoje, mas eu adorei, era um professor muito bom. E as aulas de exatas na minha faculdade era o pessoal que estava indo para pre-med, né? Então, assim, se você quer fazer medicina nos Estados Unidos, você faz 4 anos de biologia, química, o que seja, para depois ir para pre-med. E você só entra numa faculdade boa se você tem nota muito boa. Então, é extremamente competitivo qualquer aula que tem gente de pre-med, entendeu? Então, cálculo eu tinha feito no colégio, né? Que tem as aulas AP, que você puxa a aula da faculdade. Falei, cara, vai ser moleza. Só que depois, a prova é muito difícil e eles dão a nota na curva, né? Então, se você pegou, sei lá, uns 50 de 100, só que a média foi 50, sua nota vai ser de acordo com a distribuição daquela prova. Então, não importa você ir bem ou mal, você tem que ir melhor do que a média. Então, é muito competitivo, sabe? E aí, quando a média é alta, né, que a galera... Daí, cara, todo mundo estuda muito mais porque o cara tem que ir bem para entrar na escola de medicina que ele quer. É uma coisa boa dos Estados Unidos que aqui no Brasil não tem, é que aqui no Brasil, irmão, se você passa com 6 ou passa com 10, ninguém tá nem aí, irmão. Ninguém sabe qual é a tua média. Daí, cara, chegou, né, faculdade dos Estados Unidos, você tá gostando, você tá aproveitando. Daí eu falei, cara, eu não sei se eu quero entrar nessa linha aqui de ficar nesse espírito competitivo pra caramba aqui. Eu tô curtindo tanto economia, quer saber, eu vou para esse lado. Então, meio que acho que... fiz aula de computer science, sabe? Então, dá uma puta base, assim. Mas daí eu acabei indo pro lado de economia. E a faculdade dos Estados Unidos, ela te dá muita liberdade do quantas aulas fazer, o que fazer. Você tem que ir atingindo os requisitos. E eu tinha, essa pegada, cara, já que eu tô aqui, vou levar a sério, né? Então, eu ia puxando mais aulas do que precisava. Então, eu acabei com, 2 majors e um minor, no final das contas, assim. Então, acho que no 3º ano da faculdade, eu já tinha meio que acabado o major de economia, assim, que eu fui puxando aula. E daí eu acabei indo... Daí eu queria ir para a Colômbia, falei, cara, quero sair. Daí tem um programa de exchange. E qual foi o outro major e o minor? Daí eu fiz Relações Internacionais, que tinha muita aula parecida ali com economia, e o minor de business. Você quase... o BelPass aí. Exatamente, 5 diplomas. Calma aí, antes de passar pra Colômbia, cara, pergunta que não quer calar. Tu era um frat boy ou não era? Não era. Cara, porque na minha faculdade, assim, o Greek Life era pequeno. Então, assim... E, de novo, eu fui pra lá, nem sabia que era frat life, assim, sabe? Não foi um fator de decisão. Você não foi achando que ia ser igual American Pie? Cara, eu cheguei assim, cara, vou lá ver o que é, sabe? Tinha os frats na minha faculdade, mas não era grande, assim, sabe? Não era tipo status pra caramba, assim? Médio, assim, não muito. Daí tem a galera de frat, tem a galera que joga esporte lá.
E você entrou pra... Cara, eu era da turma dos internacionais lá, dos alunos internacionais. Mas tua então. bolsa não foi de esporte? Não, foi de estudo. Ah, tá. Foi É. acadêmica mesmo. Cara, no segundo ano, eu até cheguei... vou jogar futebol aqui, né? Era terceira D3 lá, então... os caras, você tem que se empenhar muito, mas meio que não vale nada, assim. Daí eu fui pro tryout no segundo ano, e daí peguei mononucleose no meio do tryout, daí eu tive que abandonar. Mas tinha chance? Cara, acho que sim. Eu jogava bem futebol no colégio, né? E daí quando eu cheguei lá e vi o time jogando, eu falei, cara, acho que eu consigo jogar aqui. E daí eu tava no tryouts lá passando, só que daí eu fiquei doente, daí perdi o bonde e já era. Ô, nessa eu esqueci de perguntar, você era sócio da Sociedade Hípica de Campinas ou não? Claro. Já jogou tênis Já lá? joguei lá, mano. Muito maneiro o É clube, bom, né, cara? né? Lindo o clube. Eu entrevistei um outro dia que falou que a galera da Hípica era meio mala, assim, que era a galera mais status de Campinas, era isso mesmo? Cara, eu acho que dado Campinas, que é outro status que São Paulo, acho que pode ser, assim. Mas tem também o Tênis Clube, que era um clube talvez mais no centro, que também era meio elite. Mas cidade interior tem muito clube, né? Tem, né? Acho que é bem menos status que, sei lá, que São Paulo. Eu lembro que tinha o Taubaté Country Club lá em Taubaté, né? Que era o status da cidade. Sabe quanto custava pra ser sócio? R$ 200 por mês. Tá Então, cara, a época é meio que isso, sabe? Mas dado o cenário de 20 anos atrás, talvez era status, mas era R$100 por mês, assim. Bizarro, né? Em São Paulo você vai ver a joia pra você virar sócio de um clube aqui, é tipo centenas de milhares. Exatamente. Assim, né? É muito louco. Então cara. é outra pegada, assim. E lá no anterior, sabe, a gente tava falando de tênis, né? É muito mais fácil jogar tênis, né? Em São Paulo é super caro. Lá meio que você vai pra qualquer cidade, sabe? Jogar torneio em Barretos, cara. Tem o clube de Barretos e é bem mais acessível. Pra minha vida em São José, assim, eu acordo, eu jogo tênis, eu trabalho, eu assisto anime e eu durmo, tá ligado? Ah, é? Muito Vida tranquilo, boa, tá hein? ligado? Mas chegou a jogar competitivo ou não? Eu tentei jogar o Pro e tal, e me falhei miseravelmente, né? Ah, é? Mas eu tô jogando melhor agora do que eu já joguei na minha vida inteira, sabia? Ah, é? Eu treino lá em São José com o Ricardo Rosevar, que é um cara que é 150, já foi 150 do mundo, já jogou com o Leighton Hewitt, assim, bizarro, assim, um dos melhores da história do Brasil. E aí, pô, treinando com ele, você evolui muito rápido e tal. E aqui em São Paulo tem um treinador muito bom também, que é o Henrico Serfiotti, se quiser indicar. Eu conheço de nome. É fortíssimo, fez todos os cursos na ITF, treinou vários profissionais lá. E ele é desse tamanho, assim, isso não dá nada por ele, mas ele é um baita coach, assim. Mas sabe que o ápice da minha carreira de tênis foi com 12 anos. Tu jogou uns torneios? Então, eu jogava, tipo, Federação Paulista, assim. E era sempre o cara que chegava nas quartas e tal. Daí teve um ano que eu fui jogar o estadual, eu tava com 12 anos, né? Então é um ano que você tá mais forte, porque um ano faz muita diferença nessa idade. E eu tava, indo bem, pegando quartas, assim. Daí eu fui jogar uma quartas contra o primeiro do estado, e o cara deu WO porque ficou doente. Nossa. Daí eu cheguei na semifinal do estadual, e daí com isso eu fiquei 14º do estado. Nossa, brabo. E daí até na época a galera falou, cara, uma hora eu não era, tipo, a promessa do tênis, assim. Mas virou? Depois só fui caindo. E quando que você abandonou? Daí eu fui jogando assim, e acho que daí quando eu fui pra 13, 14 anos, assim, pô, já tava acho que meio claro que não ia ser muito bom. E daí eu fui meio que parando, assim, de jogar competitivo, mas joguei até me formar, até 18 anos. E daí, sei lá, na faculdade jogava mais squash, que era mais fácil, assim. É mais divertido outros esportes do tênis, né? Tipo um padelzinho, Né, agora pickleball. pickleballzinho, mais leve, né? Mais divertido e tal. Porque, fora de um lugar que você está treinando, o nível importa muito, né? Se for jogar comigo, você tá bem treinado, não é legal pra você. Não, vai ser legal. Comparado com a galera que eu jogo, assim, de resenha, vai ser bem legal. Tipo, eu sei jogar. Acho que dá pra fazer um game ou outro em você. Não, mas tem uns caras que são... Pô, mano, uma parada que me deu raiva uma vez, foi um cara, ele era... Cara, o cara nasceu lá na faixa de Gaza até, tá ligado? Ele falou assim, tipo... Não, vamos jogar. Eu jogo pra caralho. Eu jogo muito bem. Eu jogo muito. Cara, eu jogo todo dia. Tô treinando direto. Eu falei assim, não, mas quanto tempo você joga? Ele, não, comecei a jogar com 24. Eu falei, não, bro, era. Joga mesmo? Ele falou, não, jogo, bro, confia, vou te dar um pau. Eu falei, tá bom, bro, vamos lá, tá ligado? O maluco não fez. Tipo assim, eu acho que foi 6-3, 6 games a 3 pontos, tá ligado? Não, a primeira pergunta é essa: você jogou de criança? O cara fala, putz, não. Então você já sabe que assim, não tem chance dele ganhar de você. Né? Bicho, sim, pode treinar a vida inteira, né, velho? Não difícil, ganha. Né, cara? Infelizmente. Mas vamos voltar pra história aqui. Aí você falou, pô, vou pra Colômbia e tal, fez o Daí eu fiz. lá. Em Colômbia eles têm um programa que você pode ir lá como um exchange student. Tipo, fazer um intercâmbio em Colômbia. De, tipo, anos, meses? Você pode fazer 6 meses ou um ano. Só que daí eu fiz 6 meses. E daí o que eu fiz? Nos Estados Unidos, no seu terceiro ano, você faz o seu summer internship. E depois você faz todas aquelas entrevistas para você ir trabalhar já depois que você se forma, né? Daí eu fiz meu summer na Goldman, em Nova York. Mas foi o único summer que você trabalhou? Teve... Cara, na faculdade, era aquela coisa. Meu pai chegou para mim e falou, Mauro, você tem tipo X dólares
para passar o ano. Tipo, se vira aí, né? Uma passagem de volta por semestre e você tem X por mês aqui. E daí, como eu era bom aluno e você vai meio que... É isso, a faculdade nos Estados Unidos, você tem que se virar, né? Acho que é uma puta escola, assim. Daí eu vi que tinha uns turcos que eram TA, né? Que ele dava monitoria. Daí eu, pô, meu, como é que você virou, tal, tal? Ah, você tem que ter médias X e falar com o professor. Pô, me coloca nesse esquema aí e tal. Então, eu comecei a dar monitoria, assim, a partir do meu segundo ano. E dava em 2 aulas, assim, microeconomia e essa aula introdução. E, cara, acho que foi a época da minha vida que eu tinha mais dinheiro para gastar, assim. Mas, enfim, era o que me mantinha lá. Pagava bem o TA. Cara, pagava. Acho que era, tipo, $15 a hora. Pô, em 2003, isso. E você tinha X horas por semana, que eu tinha que fazer o office hour, que você tinha que estar lá para tirar dúvida da galera. Eu tinha que corrigir prova e coisas assim. Então, pô, ganhava assim o suficiente para me manter lá e viajar. E, pô, foi bom pra caramba. Pô, que maneiro, cara. E eu sei que, não sei se era o caso na sua faculdade, mas eu sei que em Harvard e em Stanford o TA era o sucesso com as amiguinhas também, né? Tinha um status ali de ajudar no problem set, assim, era... Meio que uma moral do veterano ali na sala, né? Exatamente. Fechado com o professor. E essa aula de Econ2A todo mundo fazia, sabe? Então daí dava um certo status Tu virou também. popular ali, né? Você Eu fazia pelo dinheiro, mas dava um status. dava o bônus ali, né, cara? E aí, tipo, aí você fez isso no Goldman e tal, curtiu? O que você sentiu? Daí eu tava lá, a minha faculdade, como eu falei, era muito boa, mas ela não tava, tipo, no meio do recruiting, assim. Ah, você quer trabalhar em Nova York, Investment Bank. Nesse meio termo, eu falei, cara, eu quero ir pra Nova York trabalhar em Investment Bank. E daí, de algum jeito, eu descolei, pô, entrevista na Goldman. Fui bem, né? Eles te voam lá pro Super Saturday, você passa o dia fazendo entrevista. Passei para uma área de asset management, assim, que não era o que eu queria, mas eu falei, cara, pô, vambora, né? Goldman, tô dentro. E foi puta experiência, Isso foi 2006, tipo, no auge pré-bolha lá nos Estados Unidos. Então tinha, sei lá, 700 analistas summer na Goldman e foi puta experiência, assim, né? E eu passei o verão em Nova York e falei, cara, quero voltar para cá. E eu quero estar aqui em Nova York para conseguir participar de mais processos de entrevista. Pô, já meio que acabei o major na minha faculdade. Então, aqui eu posso puxar um montão de aula que não precisa contar para o meu major, sabe? Só o que você quiser mesmo. Só o que você quiser. E o esquema lá nos Estados Unidos é quando você faz esses intercâmbios, você ganha o crédito, mas a sua nota não passa para o seu currículo. Só vem tipo, você fez 16 créditos. Conta os 16 créditos, mas as suas notas não contam para o seu GPA, que é o que importa, né? Eu falei, cara, quer saber? Tinha um programa lá em Colômbia, uma amiga minha tinha ido, e eu peguei recomendação do pessoal do Departamento de Economia de Brandeis, que eu fazia monitoria, tudo. E falei, cara, pô, quero fazer aula lá em Colômbia. E daí apliquei, entrei e a minha bolsa transferia, tipo assim, animal, sabe? Então fui para Colômbia e daí com o dinheiro que eu tinha, que eu guardei da Goldman e trabalhava, ajuda do meu pai, paguei para morar lá em Colômbia, que não tinha housing no campus lá. E daí, pô, fui lá pra Colômbia, foi animal, assim, tipo... E daí eu puxei só a aula que eu queria, assim. Então, fiz uma aula, tipo, de Game Theory, de teoria dos jogos, com o cara que estudou lá com o Nash. Era, tipo, contemporâneo do Nash em Princeton, assim. Velho, que da hora. Tipo, animal, sabe? Daí fiz aula com outra professora lá, aquela que meio que inventou carbon credits, assim, sabe? Crédito de carbono. Caraca, velho. Daí eu lembro, olha isso, eu fui lá fazer uma aula e eu meio que, cara, deixa eu ver os professores mais famosos, tipo, que legal. Daí tinha um cara lá, eu fui na primeira aula dele, falei, puta, meu cara meio devagar, assim, não gostei da aula e drop. Era o Edmund Phelps, que depois daquele ano ganhou o Nobel de Economia. E eu dropei a aula Mas era um dele. professor ruim, então foda-se. Exatamente. Daí eu falei, Bom pesquisador. caramba. Enfim, daí passei 6 meses lá, puta experiência animal. E lá... Você tava trabalhando ou você só fez o summer? Então, eu fiz o summer, acabou, né? 3 meses na Goldman. Eu recebi a proposta para trabalhar naquela minha área. Então, eu falei, putz, na Investment Banking não quero. Declinei. E daí, eu falei, pô, eu preciso me virar agora que eu tô morando em Nova York, estudando em Colômbia. Eu tenho que me virar para conseguir um emprego para quando eu me formar depois de um ano. E daí, os bancos vão lá em Colômbia recrutar, né? Então, hoje à tarde eu tenho o coquetel do Morgan Stanley. Daí você vai lá, tenta fazer aquele... sabe, networking, mas, cara, e depois você tem que entrar no site de Columbia e apply. E eu era como se eu fosse um aluno de Columbia, mas, obviamente, não ia me formar de lá e ter o diploma.
Então eu tinha acesso a tudo isso, mas eu não era chamado para nenhuma entrevista, que acho que o cara lá do outro lado via onde, tipo, cara, mas você tá em Colômbia, mas vai se formar de branders, pô, Lixo. próximo. Nicho. Daí foi passando o tempo, eu falei, cara, fudeu, não vou conseguir nada. E daí eu fui lá num desses networkings assim, e era o Société Générale, banco francês. E daí tava conversando lá, tinha um cara italiano, né? Minha família é italiana, eu tava falando italiano com ele. Cara casado com uma brasileira, assim. Aqueles, tipo, 40 segundos de conversa, assim. Pô, legal, tal. Ah, então vou apply. Pô, me avisa, tal. Peguei o cartão dele. Daí eu fui lá, apply. Cara, não fui chamado pra entrevista. Eu falei, putz, deixa eu Sou mandar... inútil mesmo. Ninguém me quer. falei, Não cara, mereço vou ter ganhar que dinheiro. voltar pra Branders, pro Brasil. Daí eu mandei e-mail para esse Paulo, falei, Paulo, putz, eu fiz o application aqui, não sei se deu algum erro, vem aí do meu lado, eu não fui chamado, né? Daí, tipo, ele deu aquele forward pro e-mail para pessoa de RH lá, falou, copiando o Mauro aqui para vocês chamarem ele para entrevista. E daí me chamaram e eu fui passando e entrei, assim, então, tipo, na raça, assim. Cara, pra você ver o nível do preconceito de currículo, né? Era 50 analistas, quando eu fui contratado, 48 de Ivy Leagues, e quem não tinha era eu e um outro menino de Tulane, que é uma faculdade lá de New Orleans, que é boa, mas não é Ivy League. Que ele conseguiu mandar o currículo, tipo, ligando pro RH, e ele falava francês e meio que se enfiou. Então, daí eu me formei, entrei, pô, era um puta emprego, pagava bem, puta experiência. Tirava quanto? Cara, eu acho na época, o salário de um first year analyst era tipo 60 ou 70 mil dólares. Pô, bom, hein? Assim, para primeiro emprego, 40% é imposto, né? E você mora em Manhattan, então, tipo... Sobra nada. Sobra nada. Mas você paga a sua vida lá, dividir apartamento, aquele esquema. Trabalhava, sei lá, infinito. Não via a cor do sol, praticamente, né? Cara, você sabe que, literalmente, né? Então, eu trabalhava em capital markets, eu tinha que estar na minha mesa às 7h30 da manhã. Então, tipo, antes do meu chefe chegar. Eu falava, cara, você tem que estar 7h30 sentado na tua mesa. Então, chegava lá, tava escuro, né? Nos meses de inverno. E ficava escuro 4 da tarde. Você almoça na mesa, né? Não existe, que nem no Brasil, sair para tomar um... Almoço resenha, almoço reunião, Não. né? Quando eu voltei pro Brasil, o cara falou, galera, vocês estão sentados aqui. Eu sou preguiçoso, vamos trabalhar aí, galera. Eu descia pelo Rockefeller Center, que meu prédio era conectado, tinha uma praça de alimentação lá embaixo, pegava comida, ficava na minha mesa, comia. Cara, e saía, sei lá, 9 da noite. Literalmente não via o sol, assim, por semanas, assim. E o fim de semana também? Cara, eu acho que, assim, o Société Générale não era o pior dos bancos de trabalho, mas eu lembro, assim, que passou um período, foi 6 semanas que eu trabalhei todo dia. Então, tipo, segunda, sábado, domingo, talvez sábado e domingo não passava o dia inteiro, mas estava todo dia no banco. Então, assim, é uma puta escola, né? Eu acho assim, eu adorava o que eu fazia. Era investment banking agora? Era investment banking. Cara, e por que você tinha essa pira com investment banking? Porque investment banking, assim, parece muito chique no nome, mas na real você é um corretor de empresa, né? Sim, mas Então, assim, cara, eu não sei porque eu gostava. É aquelas coisas, é competitivo, é difícil de entrar, você ganha bem. É o que mais pagava? E acho que isso e consultoria, mas acho que investment banking pagava mais do que consultoria, como trabalho de primeiro ano, assim. E daí você tinha um bônus que mais do que dobrava seu... mas você tinha que ir bem, é tipo, super competitivo. Cara, mas eu acho assim, investment banking, ou consultoria, talvez em diferentes jeitos, é uma mega escola você começando a trabalhar, sabe? Então, cara, você não pode errar, você tem que estar lá na tua mesa às 7h30 da manhã, você tem muita responsabilidade, você, tipo, é uma cultura talvez não saudável, mas acho que te ensina muito no começo de carreira, sabe? E então, assim, para mim foi muito bom, aprendi muito e acho muito skills financeiros também, né? Então, é isso, você tem muita... Cara, olha aqui essas 3 empresas, modela aqui, pô, e faz o pitch, depois o cara marca tudo o pitch, deixa na tua mesa e fala, me entrega na minha casa 1h da manhã. Eu literalmente tinha que imprimir, ir lá colocar o binder, levar para o meu chefe que morava no Upper West. Mas, assim, você tinha muita responsabilidade, sabe? Então, acho que, assim, você amadurece, talvez a geração de hoje demora 10 anos, em 1 ano, porque, cara, você toma porrada e você não vive lá se você não entregar muito, sabe? E você ficou quanto tempo? Eu fiquei 3 anos lá e daí, pô, era a época... Então, eu comecei a trabalhar em 2007 e daí foi a época que estourou toda a bolha imobiliária nos Estados Unidos, né? Então, para quem estava em investment banking, foi uma época ruim, porque...
Cara, tava tipo todos os bancos quebrando, né? Então, Bear Stearns, que a galera não deve nem lembrar Lehman hoje. Brothers. Lehman Brothers era meu vizinho, né, de prédio. Daí quando a gente ia almoçar, tinha aqueles caras do protestando, Occupy Wall Street, meio que vinha pra cima da gente, a gente tinha que mostrar o crachá. Não sou da Lehman, não sou da Lehman. E vocês não estavam no Synthetic? Como que era o nome? Então, o que aconteceu no Societe no dia do meu aniversário? Teve aquele Jerome Kerviel, que foi o trader que perdeu 3, 4 bi de dólares. Lembra de uma história assim? Caraca. Um rogue trader, né? Então tava lá no ápice da crise nos Estados Unidos, e daí o Societe divulgou que, cara, um cara quebrou em 3, 4 bilhões, e eles iam ter que levantar equity, não sabia. E daí começou a tocar aqueles rumores, pô, vai ser comprado pelo BNP, etc. Então, assim, cara, era uma época que, como experiência, estava ótimo, mas, assim, todos os bancos downsizing. Então não ganhou muito dinheiro ali, não. Não. Assim, experiência foi ótimo. E o que era o negócio? E o Brasil tava voando, né? Então, essa era literalmente aquela época do Cristo decolando. País do futuro, né? País do futuro, o Brasil vai pra frente. Quem trabalhava em investment banking aqui ganhava, sei lá, 10 vezes mais do que eu tava ganhando lá. Sério? Ah, não sei se era esse, mas era, assim, uma ordem de grandeza. Porque aqui no Brasil você ganhava quase que em dólar, com custo de vida em O reais. dólar tá 2, 3 reais nessa época, né? Mas, cara, eu gastava tudo lá porque a vida era muito cara, entendeu? Então, pô, imagina 60 mil dólares aqui em 2007, pagando um imposto de 27% contra 46% em Nova York. Então, você ganhava muito mais aqui. E o que eu vi lá? Eu falei, cara, eu trabalhava muito, mas você não tem nenhum diferencial competitivo lá, sabe? É você e mais 3 mil pessoas de Ivy League ou sei lá o quê, imigrante, ralando. E sente, né, esse negócio de Ivy League meio que, tipo, perseguia, assim, ainda e tal, né? Cara, não. Acho que uma vez você tá dentro, tipo, se você entrega bem ou não. Então, tipo, eu e esse meu amigo de Tulane, a gente ia super bem lá dentro, bem avaliado. E assim, mas tinha gente que foi pra Ivy League e fez, sei lá, inglês, literatura, e daí queria trabalhar em investment banking. Então, você passa um summer lá de 3 meses fazendo treinamento de modelo e tal. Pra gente era revisão do que a gente aprendeu na faculdade, Corporate Finance. E essa galera tava, tipo, fritando lá, que não sabia ler um balanço, sabe? Então, quando a gente entrou, daí você tira essa sina de vira-lata. Mas aí, se você quer sair de investment banking para private equity, etc., começa tudo de novo, entendeu? O cara fala, pô, mas você fez Societe, legal, mas sua faculdade no Ivy League, daí sempre atrapalha isso. Acho até você fazer um MBA, você fica meio com carimbo lá da tua faculdade. E você fez MBA? Não, eu não fiz MBA. E aí volta pro Brasil, então? Então, daí eu voltei para o Brasil em 2010 para trabalhar num fundo aqui de crédito, de uma pessoa que eu conhecia, na Olympia Partners, que tinha tanto um fundo quanto uma área de M&A. E daí, pô, vem pro Brasil e, pô, vou voltar meio que, restart aqui minha vida. E foi puta experiência também na Olímpia. Eu fiquei lá 3 anos trabalhando com crédito. E daí eu fui parar no Pátria, Pátria Investimentos, a gestora, que hoje é empresa pública, listada. É private equity? É private equity. E na época a Blackstone era investidor do Pátria. E eles estavam começando uma vertical de crédito. Eu falei, pô, você tem 3 anos de experiência de crédito aqui na Olímpia, vem aqui para o Pátria. E eu fiquei lá 3 anos, foi bom, foi o que me levou para o Nubank. Mas, assim, ali eu aprendi muito, mas talvez não era o lugar ali. Com certeza eu sabia, pô, não gosto aqui, não é o que eu quero ficar. Por quê? Acho questão de cultura, assim. E acho que eu tinha ali um ambiente que depois me ensinou muito do que não fazer. E acho também porque eu gostei tanto do Nubank e valorizei, que era provavelmente o oposto ali de cultura, de meritocracia, de autonomia, tudo. E só que daí que aconteceu lá no Pátria, era um fundo de crédito, daí tinha uma pessoa que cuidava de uma empresa que chamava Demicard, que eu estava te falando, que é lá de São José dos Campos. Pô, vai desde lá de trás, então, essa parceria aí? Ele falou, cara, pô, tal pessoa saiu aqui, a gente precisa de alguém para assumir o relacionamento com a Demicard. Eu falei, cara, pô, eu quero. E daí, cara, comecei a entender, e era um business de cartão de crédito private label, né? E comecei a entender, eles, não, o ambiente regulatório está mudando, vai ter, sei lá, agenda BC+, do Banco Central, que era instituição de pagamento, SCD. Então, tipo assim, eu fui em consulta pública no Banco Central em 2014, assim, sabe? Então, tava muito... E daí eu comecei a fazer muita coisa em cartão de crédito, de financiar empresas de private label e tal. Então era meio tipo, tem um cara no Brasil, era um mercado pequeno, que gosta e vem atrás de empresas para emprestar para cartão de crédito.
E eu ia, sei lá, pra Blackstone em Nova York, falei, pô, olha aqui a tese de cartão no Brasil. Daí um dia um cara da Blackstone falou, cara, tem uma empresa aqui no Brasil, chama Nubank. Que nem era Nubank ou já era Nubank? Já era Nubank. Que bateu aqui querendo funding, querendo uma linha de crédito. Daí eu falei, pô, a gente tem um cara no Brasil que olha cartão de crédito. Me apresentou na época pro CFO, pro Doug. E foi assim que eu conheci o Nubank, tipo, no meio de 2015, assim. Daí a gente fez uma proposta de dívida pro Nubank na época e eles acabaram optando por outro deal com a Goldman, que era maior que o que a gente ofereceu para eles. A gente ofereceu assim, 20 milhões de reais na época, que era bastante, né? Para uma startup, assim, tipo, tinha 15 mil clientes. E daí eu comecei a olhar, falei, caramba, meu, né? Não existia o termo fintech. Pô, deixa eu começar a olhar o que tem para fazer. Daí eu entrei na pira do peer-to-peer lending. Então, gostei do Nubank, falei, pô, que pena que não deu. E queria começar uma empresa de peer-to-peer lending no Brasil. O Lending Club. Eu tinha $2 mil lá no Lending Club e achava, tipo, aquilo, cara, porra, que fenomenal, vai descentralizar tudo. Vamos fazer aqui no Brasil. Daí, na época, eu conheci o Sandro, da Geru, que hoje é OpenCo, que também é um cliente da 180. Dominou todo mundo aí que você conheceu na vida, hein, cara? Cara, quase fui trabalhar lá, mas ele foi a primeira pessoa, assim, tipo, de fintech de crédito do Brasil. E daí, nesse meio tempo, eu falei assim, cara, decidi assim, pô, quero sair do Pátria, na minha cabeça. Pensei em fazer uma startup de peer-to-peer lending. Então, na época, eu fui atrás de uma financeira. Falei, ó, você me dá o funding, eu vou fazer o modelo de crédito e tal. Não deu certo. E nesse momento, o pessoal do Nubank... entrei em contato com o CFO e era o Doug, né? Um cara que tinha saído da GA. Falei, pô, Doug, você fez o move de sair de private equity para a empresa. Pô, quero conversar, o que você acha? Daí a gente conversou, na época se deu bem. Depois de uns 2 meses, falou, pô, Mauro, a gente está crescendo. A gente vai precisar muito capital, alguém para estruturar as coisas aqui. Pô, você tem interesse em vir conversar aqui no Nubank, né? E daí eu falei, fechado. Saí do Pátria, sem estar fechado com o Nubank. E daí o Doug falou, cara, putz, estamos aqui trabalhando nos projetos, voltamos a falar em janeiro. Isso era tipo novembro, né? Daí eu peguei um mês com a minha, na época, noiva, atual esposa. Falei, vamos viajar um mês. A gente viajou. Daí quando eu voltei a entrevistar e entrei no Nubank em março de 2016. Caraca, bicho. Então pegou uma jornada imensa ali, né? Então peguei, sei lá, na época que eu entrei, tinha, sei lá, 30 mil clientes. Então, e até quase a época, eu saí, fiquei 5 anos. Então peguei dos 30 mil clientes aos 30 milhões. E o que eu brinco, né? Depois que eu saí, chegou em 100. Então, não sei quanto eu ajudei, mas acho que eu não atrapalhei, assim. E quando você entrou, tinha bastante gente no time, assim? Como era? Cara, eu acho que tinha, assim, umas 150 pessoas. Mas eu diria que umas 100 eram pessoas de atendimento, assim. Então, né, o business de cartão, ele demanda... tem muito contact rate, né? As pessoas ligam, pô, problema com a minha fatura, compra não reconhecida, IOF. Então, você tinha que crescer e já tinha muita gente de atendimento. Então, a gente tinha umas 50 pessoas que não eram, assim, do time de atendimento. Então, era um time relativamente pequeno, assim. Tinha, sei lá, growth meeting, era, sei lá, 9, 10 pessoas numa sala, assim. E daí a minha missão era assim, cara, o Nubank precisa ter funding para 24 meses sempre. Então, tipo, o Davi falava, cara, a gente está crescendo, mercado de confiança, você não pode quase acabar o dinheiro, que nem talvez outras startups. Então, Mauro, estrutura a parte de dívida, ajuda aqui, e daí eu fiz várias dívidas, FDIC, um montão de coisa. E sempre que daí a gente precisava captar equity, eu que era meio que entrava para ajudar ali o Davi a tocar todos os processos de captação. Que era meio que assim, pô, preparar os materiais, puxar os dados que precisava, esse tipo de coisa? Era tudo. Então, tipo assim, o Davi, obviamente, ele tinha todo o relacionamento e fazia isso muito bem, mas era isso. Então, tipo, vamos fazer um round. Pô, Mauro, com quem que a gente tem conversado no passado? Quem são os nomes? Quem está interessado? O que eles têm feito? Como a gente vai para o data room? Qual que é a estratégia? Tudo isso vinha do Davi e eu era o braço ali, juntando informação pela empresa, fazendo os data rooms, participando dos calls e tocando toda a diligência, depois documentação, tudo. Daí, quando o investidor virava o investidor do Nubank, daí tinha um time de FP&A que fazia meio que o investor relations, tipo... de resultados e etc, assim. Então, pô, tu e o Davi são cria, então. Parceiraço. Cara, aprendi muito, né? Conta aí um pouquinho do que você acha que ele... Sei lá, a galera fala que ele é muito bizarro, assim, e tal. O que você acha que ele é muito bom?
Cara, muito bom, bizarro, né? Aí, arguably um dos melhores CEOs, né? De acordo com o Doug Leone. Cara, acho uma coisa legal falar aqui é, tipo, a visão, assim, sabe? Que ele sempre teve. Então, quando eu entrei lá, estava entrevistando o Nubank, assim, cara, mas, pô, Nubank, né? Mas é um cartão de crédito. Vocês querem ser uma empresa grande de cartão de crédito? Eu falei, não, Mauro, pô, é Nubank. Se fosse cartão, seria Nu Credit Card. A gente quer ser o maior banco da América Latina. Era tipo, eu não peguei a casinha, mas era tipo um escritório na Brigadeiro aqui. Então, tipo, naquela época, eu falei, não, cara, a gente vai ser o maior banco da América Latina. E era a época que, cara, ninguém competia com o Itaú, assim, sabe? E ele não era, tava aplicando para ser uma instituição de pagamento, a gente tinha uma puta engenharia para poder emitir um cartão de crédito, e para ele já estava claro que ia ser o maior banco, sabe? Então, assim, o que eu acho que é legal do Davi, você saía das conversas com ele, seja plenárias ou coisas, você saía assim empolgado, falando, cara, a gente vai fazer, sabe? Então, sempre tinha uma visão e um norte muito claro, assim, e a questão de valores, né? Então, tipo, muita empresa, os valores da empresa, isso é uma coisa que você põe na parede lá e meio que para inglês ver, né? Cara, lá no Nubank, assim, era quase assim, doutrinado nos valores da empresa, né? Então, we want our customers to love us fanatically, né? Então, não é a gente quer que o nosso consumidor goste da gente, tem que ser, tipo, fã da gente. Então, cara, quando a gente ia tomar uma decisão de produto, cara, mas isso é bom para o nosso cliente? Ah, não é, então não vamos fazer. Então, acho que o legal é que essa visão dele, cultura, passava para como você tomava a decisão lá na ponta. Não tava tal Davi na sala ou alguém sênior falando, gente, isso não é o que o nosso cliente quer. Tava claro para todo mundo o jeito Nubank de fazer as coisas, sabe? Então, pô, muita visão. E acho que o legal, assim, que eu acho uma das razões que eu fui bem lá, você tinha muita autonomia lá, sabe? Então, acho que você era assim, quero fazer isso. Beleza, faz. Que time você vai precisar? Como é que você vai fazer? Então, vai me mantendo atualizado e vai tocando, sabe? Eu lembro uma vez, assim, que a gente estava fazendo o pedido da DTVM, né? Depois eu mudei para tocar a parte de investimento do Nubank. E daí eu falei, o Banco Central voltou, tipo assim, dia 3 de janeiro, com um montão de lista de documentos que precisava. E falou assim, vocês têm 15 dias para me retornar, assim. Daí eu lembro mandando mensagem para o Davi, falei, Davi, cara, acho que não vai dar tempo. A galera tá de férias aí, vamos pedir para estender o prazo? Ele falou, porra, não, Mauro, nem a pau. Vai atrás de todo mundo, cobra, me mantém atualizado e se precisar de mim, eu tô aqui ajudando. Então, tipo, cara, como eu ia fazer, quem eu ia atrás, cara, ele, tipo, deixou na minha mão. E daí todo dia, dia sim, dia não, eu falava, isso tá indo bem, pô, tô preocupado que o Alê não me respondeu, dele, pô, preciso falar com o Ale, me ajuda lá. Então, assim, você sabia que ele tava meio que olhando, mas você tinha total autonomia de como fazer, sabe? Tipo, ele tava em cima de tudo, mas também confiando que E você ia criando o seu espaço e acho que era muito assim, cara, o que você aprende? Né? Uma empresa que cresce tão rápido, as oportunidades vão aparecendo, ninguém vai te falar assim, Mauro, quero que você crie a DTVM. Então, a DTVM é um exemplo. A gente falou, galera, Que DTVM mesmo? é uma corretora. Então, a gente falou assim, levando lá o case de investimentos, cara, se a gente quer dar investimentos para clientes do Nubank, a gente vai ter uma gestora e uma DTVM, uma corretora. Precisa por causa de X, todo racional. Tá bom, então faz, sabe? Então, tipo, não era, Mauro, então vamos montar que time você precisa, aqui você precisa. Não, eu tinha que convencer as pessoas que eu usava para tocar esse projeto, sabe? Então, ninguém falou assim, Mauro, faz uma DTVM. Eu lá e o time, a gente chegou a essa conclusão, vendeu a ideia, falou, pô, beleza, e daí você tem que ir lá executar, sabe? E o time, bem, no momento que você entrou ali, por exemplo, cara, era uma galera, pô, muito sênior, assim, em geral, era uma galera, sei lá, uma mistura com júnior também, como que era o comp? Cara, eu acho que era uma galera relativamente júnior, assim. Você tinha o management team, que talvez eram não lembro, umas 7, 8 pessoas mais sênior, mas tipo a galera que carregava o piano, assim, tanto acho no parte técnica quanto de negócio, era um pessoal relativamente júnior, assim. Então, na época, eu devia ter, sei lá, 32 anos. Cara, era, assim, um cara velho dentro do Nubank, assim, de idade, sabe? Então, era muito galera, tipo, nova, crescendo e fazendo muita coisa lá dentro, assim. Tu trabalhou com esse Vitor Olivier, que saiu nas notícias tudo ontem? Sim, pô, meu brother. Ele estudou no mesmo colégio em Campinas. Tá zoando. E a idade parecida também, não? Ele era 3 anos mais novo que eu. Então, tipo, eu conhecia ele
Mas a gente não era amigo, né? Nessa época de colégio, 3 anos é bastante diferença. Mas, pô, sou super amigo dele, troquei mensagem com ele ontem, tudo. Pô, da hora, mano. Por todo lugar que eu olhava, tava notícia dele. Falei, pô, você assistiu do Nubank, dá uma moral mesmo, hein, cara? Que isso? E daí tinha outra galera do nosso colégio dentro do Nubank, assim, por coincidência. Então, tipo, o Arthur Valadão, que é um cara que ainda tá lá, que é gente boníssima. Tinha mais umas 2 pessoas do meu colégio, Que assim. coincidência mesmo, assim, não foi tipo um puxa o outro e tal. Então, acho que o Vitor entrou muito cedo no Nubank. Acho que deve ser, tipo, o número 8 lá dentro. E acho que quando ele entrou, acho que ele puxou o Valadão, que era amigo dele, e puxou mais umas 2 pessoas na época, assim. E eu entrei por coincidência, assim, não entrei pelo Vitor. Mas quando eu entrei, eu lembro falando, pô, você era da escola americana? Ah, a gente, e ficamos amigos. Pô, que da hora, mano. É. E sente que, tipo, essa galera, assim, muita gente, cara, rodava muito rápido a galera que tava ali dentro, ou, tipo, era muito, como que era? Era muito difícil de entrar, mas a galera que entrava ficava. Cara, a galera que entrava e mandava bem ficava, assim. Então era, tipo, impossível tirar alguém na época do Nubank, né? Então eu lembro que um investidor nosso, na época do Founders Fund, falou assim, cara, o Nubank tem, tipo, um talent monopoly no Brasil. Falou assim, que nem, sabe, em 2000, quando alguém queria estar em social media, você ia pro Facebook. Falou, cara, se você quer estar em um banco digital, cara, especialmente no Brasil, mas você quer estar no Nubank, sabe? E acho que o legal, a gente tinha vários gringos assim, que falam assim, pô, o Nubank tá usando um banco de dados aqui, que eu vi uma talk do Ed e vinha trabalhar no Nubank no Brasil, sabe? Então acho que assim, tinham 5 gringos, holandês, americano, assim, que, cara, estavam no Nubank pelo desafio técnico, assim. Então, e eu lembro, assim, que mais pra frente, assim, a galera via Headhunter e tal, vinha atrás, assim. Eu falei, cara, não quero nem conversar, assim. Era tão, tipo, comprado com o projeto e o que a gente estava construindo lá, que nem queria ouvir offer. Então, acho assim, minha visão, não tenho números, assim, que era um turnover da galera boa bem baixo, assim. Mas era uma cultura também que eu acho que ela sabia tirar as pessoas que não se adaptavam à cultura, sabe? É uma cultura bem Firefest, assim. Porque, cara, você vê assim, né, em outros lugares, e hoje eu vejo em empresas, clientes nossos, tem aquelas pessoas que ninguém gosta e tá lá faz tempo, assim, sabe? Ah, pô, o Alê não manda bem, mas ele é diretor, então vai ficar aqui para sempre. Cara, no Nubank não tinha isso. Se um cara sênior e ele não performava, meio que o sistema meio que expelia o cara, assim, sabe? E, tipo, imagina que dentro da própria empresa tinha uma cultura de, tipo assim, tipo, pô, mano, esse cara aqui não tá mandando bem, tá ligado? Performance cycle 360 cada 6 meses. Então, assim, para quem não performava, ficava muito evidente, entendeu? Então, você não tinha falado assim, vamos, sabe, puxar o tapete daquele cara. Acho que no performance cycle eu já via que o cara é diretor, veio de tal lugar, mas, cara, não tá indo bem aqui dentro. Então, assim, dava muito alívio para quem tava lá dentro, que, cara, quem era bom era reconhecido, assim, e era uma puta cultura boa, assim, de performance. E foi quantos anos a sua jornada lá? 5. 5 anos. É. E aí, pô, agora deu pra juntar uma grana, não? Deu. A gente falava, né? A gente tinha pó de diamante, né? Porque, tipo, o nosso stock option lá era pouco, mas era pouco de algo que veio a valer bastante, né? Então, qualquer coisa que você ganhou, valorizou. Então tudo que você ganhou foi no IPO mesmo. Cara, eu acho que... porque, assim, a gente entrou muito cedo, né? Então, assim, não sei se é público o valuation, mas era, tipo, assim, algumas centenas de milhões de dólares. Hoje em dia vale 50 bi. Então, tipo, qualquer coisa que você ganhou lá, valorizou, sabe? Mas eu não tinha nem ideia do que eu tava ganhando, assim. Então, pra ter ideia, quando eu fui entrar no Nubank, né? Eu falei, cara, quero entrar aqui de qualquer jeito. Vocês vão fazer a proposta, eu vou aceitar. E o Davi falou, cara, quanto foi seu bônus, sei lá, no Pátria? Eu falei, X. Eu te dou X em stock options que veste por 5 anos. Eu falei, cara, eu tô ganhando um bônus antes de entrar. Tipo, Animal. Tô fazendo o deal do século, sabe? Provavelmente deveria ter negociado mais. Mas eu fui pra lá, tipo assim, cara, o que é seu cargo? Cara, qualquer coisa, eu só quero entrar, sabe? E todo ano renovava, assim? Dava mais... Daí você ia ganhando de acordo com a sua performance, outros grants ali. Meio que bonificação, assim, em formato de estoque. Era tipo sempre zero cash bônus e sempre em ação. Cara, então assim, tipo, e o Davi, ele gosta muito, admira muito o Bezos, né? Então tem muita coisa, we make decisions for the long term. Então, tipo, tudo lá era alinhar, vamos fazer o que é melhor pro Nubank, pro cliente a médio e longo prazo. Então, pô, Mauro, você só vai ganhar dinheiro aqui
E eu entrei lá falando, cara, só vou ganhar dinheiro aqui se em 5 anos aqui for para algum lugar, sabe? Então, acho que tira aquele imediatismo e deixa você comprado com um projeto, sabe? Cara, eu sei que é uma composição de fatores, assim, mas eu adoraria você tentar fazer esse exercício de, tipo, pô, o que fez o Nubank dar certo, assim? Cara, eu acho que era o time certo, com a tese certa, no momento certo, assim. Acho que, tipo, todos os astros se alinharam, assim, sabe? E era zero óbvio, né? Zero, assim. Então, muitos investidores bons aí de renome de Vale do Silício deram pass no Nubank, assim, recorrentemente, né? Então, hoje é muito fácil você ouvir todo mundo falar assim, era muito óbvio a tese do Nubank. Cara, não era óbvio. A gente não era nem banco, sabe? E por muito tempo, o foco do Nubank era... E acho que essa visão do Davi, cara, a gente precisa ser muito bom em cartão de crédito, porque é a maior dor do brasileiro. Uma vez que a gente fazer isso, vai ser muito fácil pedir para o Alê o seu dinheiro, porque você vai confiar no Nubank. E a maioria dos bancos digitais no mundo começaram com uma checking, com uma conta, que você não ganha receita. E é muito difícil. Falar assim, eu sou um banco digital, deposita seu dinheiro aqui. Cara, mas você vai quebrar. Então, a tese do Davi era, eu vou crescer te dando crédito no que você tem a pior experiência, e daí eu vou ser tão bom lá que quando eu pedir seu dinheiro, você vai depositar. Então, assim, então foram, acho que 8 anos só no cartão de crédito. Então, eu falei, mas faz conta. Só cartão de crédito. E quando abriu a conta no Conta, foi um puta sucesso, entendeu? E os investidores falavam, cara, é uma das poucas empresas que o segundo produto fez mais sucesso que o primeiro. Porque o primeiro dependia da análise de crédito. Então, a gente tinha pessoas que ficavam lá recorrentemente pedindo um cartão do Nubank, a gente ia falar não, não, não. E daí, quando lançou a conta, não, mas vem ser um cliente Nubank na conta, sabe? Então, acho que, cara, puta visão, sabe? Era zero óbvio, ninguém no mundo inteiro fez isso, sei lá, Revolut, Monzo, completamente outras estratégias. Então, acho que foi tudo certo no momento certo, sabe? Cara, e um negócio que é curioso, assim, é que, sei lá, como um cliente, sou cliente do Nubank desde, sei lá, 2016, acho, não tava lançando muita feature, assim, né? O que tava fazendo o time de engenharia esse tempo todo? Cara, eu acho assim, a cultura, né, minha visão do Nubank é muito assim, de cara, vamos fazer e vamos fazer muito direito. E tinha um problema sempre de escala, né? Então, o Nubank tem muito, do lado dos valores que a gente também trouxe para 180, é Own Your Destiny. Então, pô, se a gente quer ser o maior banco na América Latina, pô, eu não quero depender de uma processadora para eu ser o melhor banco. Então, a gente começava com uma processadora de cartão, ela começava a patinar, pô, vou ter que fazer o authorizer dentro de casa. Então, tinha um viés muito grande, cara, para fazer direito na nossa escala, não existia banking as a service. Então, assim, eu brinco lá com o time de engenheiros de finance, cara, a gente criou o primeiro BaaS do Brasil, que a gente chegava numa financeira e falou assim, cara, eu preciso emitir CCBs com você para bancarizar, meio que toque o sistema para você bancarizar para mim. Então, tinha um behind the scenes de escalar que era tipo um desafio técnico gigantesco, entendeu? Porque a gente teve que criar todos os sistemas que tudo que a gente fazia dava errado. Então, quando a gente foi se plugar no SPB para TED, né? Eu falo, gente, mas eu não codei nada, né? Tá, tipo, a gente falou, tem um vendor aqui que faz todos os grandes bancos, eles vão direto no SPB. Tem uns vendors aqui que faz para banco médio. Mas um banco médio, naquela época no Brasil, tinha uma necessidade de volume, de TED, que seja. Pô, aqui, a gente, assim, no primeiro mês com esse vendor, quebrou, deu ruim. O que a gente teve que fazer? Pô, fazer tudo dentro de casa, entendeu? Então, acho que muitas vezes demorava muito para sair features ou produtos novos, mas quando saía com um nível de qualidade bizarramente bom, sabe? Então, tinha muito, sei lá, prototipagem, trazer cliente, mostra a tela, e só lançava quando tinha certeza que era algo muito robusto, sabe? O cartão de crédito já tinha mega achado pro market fit, assim, e tal. Mesmo se só crescesse no cartão de crédito, já era um baita business, né? Ou não? Sim, já era um business bom, mas acho que o desafio, assim, né, era você, no cartão de crédito, você precisa de funding, né? Porque quem não paga a fatura, eu preciso continuar pagando o lojista e eu vou atrás cobrar de você os juros, né? Então, você tem sempre uma necessidade de capital muito grande à medida que você vai crescendo. Ser um banco ajuda nessa necessidade, entendeu? Então, quando você passa a ter conta corrente, que é o que o Nubank tem, ela também serve como funding para suas operações de crédito. Então, meio que para fechar o full circle,
a parte de funding era muito importante e ser banco trouxe isso, sabe? Entendi. Então o Economics ficou bom mesmo quando lançou a conta e tal. Melhorou bastante. Então, assim, seria uma boa empresa de cartão de crédito, mas, de novo, a visão do Davi é, cara, que é o maior banco da América Latina. E quando que você decide sair? Cara, daí chegou um momento que eu tava tocando, mudei, fui tocar investimentos lá dentro. Nessa época... No Invest lá e tal? Que era a corretora que a gente abriu, a Nu Invest. E que era, acho que um momento que o Nubank falou assim, beleza, vamos começar a lançar mais produtos para os clientes do Nubank. E daí eu falei com o Davi, cara, quero fazer uma coisa diferente aqui, quero ir para uma área, liderar uma área de produto. E eu tive a oportunidade de escolher ou seguros ou investimentos. Na época eu falei com todas as seguradoras, fui atrás, assim, falei, cara, esse mundo de seguros é maluco, é pré-histórico, não entendo nada, vou para a área de investimentos. E daí que ajudei a criar todo o case, levei, temos que abrir DTVM, temos que montar um time. No final era um time de umas 30, 40 pessoas. Então hoje tudo que está no app do Nubank foi começado por esse time que a gente formou lá atrás. E daí... Easy Invest também na história, né? Então, daí chega a parte da Easy Invest, que daí foi decidido ali a compra da Easy Invest, né? Que hoje o Davi falou no 20VC, né? Que foi o maior erro dele como CEO. E era uma compra que talvez a gente de produtos não era tão promotora dessa aquisição. E daí, quando teve a aquisição, eu falei, cara, pô, agora meu job vai ser integrar esse business aqui. Não sei se é o que eu amo fazer. E nesse meio tempo eu estava vendo o mundo de seguros que eu tinha acompanhado e achava meio pré-histórico. Entrou uma superintendente nova lá, né? Então, seguros não é regulado pelo Banco Central, tem a SUSEP. E entrou na época uma superintendente chamava Solange. E ela falou assim, no discurso dela de posse, assim, cara, eu vou trabalhar junto com o Banco Central para revolucionar o setor e trazer competitividade. E daí começou a lançar um montão de coisa assim, fez o sandbox, fez um montão de coisa. Daí eu tava ali no Nubank, frustrado ali com o meu novo job description. E falando, cara, eu já vi esse filme, sabe? Tipo, segurador é um mercado super travado, regulado. O regulador tá abrindo, igual via o Banco Central lá em 2014. E continua até hoje, né? Cara, tem oportunidade aí, deixa eu começar a olhar seguros. E eu sempre tive na minha cabeça assim, cara, eu quero empreender. Tanto que quando eu estava lá entrevistando com o Davi, ele falou, pô, Mauro, mas se não entrar aqui no Nubank, o que você vai fazer? Eu falei, cara, eu vou empreender. Tipo, tinha na minha cabeça, sempre tive assim que eu queria empreender. Ainda bem que eu não empreendi, foi pro Nubank, porra, mudou minha vida, tanto que eu aprendi lá. Mas daí eu falei, pô, depois de 5 anos, acho que está na hora de empreender, sabe? E daí, olhando para seguros, eu me dei, tipo, assim, cara, 1 ano para eu decidir o que eu queria fazer e sair do Nubank, sabe? E esse 1 ano acabou sendo 6 meses e eu saí para montar a 180 em setembro de 2020. Caraca, plena pandemia aí, loucuras acontecendo. Você falou, cara, vou largar esse meu emprego aqui na empresa que mais cresce na América Latina para fazer um negócio aqui de seguro. E a ideia já era fazer em infra de seguros desde o princípio? Como que era? Então acho assim, cara, acho que às vezes assim falta um pouco de maturidade para tomar essas decisões, né? Então se você olha muito racional, não deveria ter saído, né? Mas acho que como empreendedor, acho que você está sempre ali, cara, é um risco calculado que você tem que tomar, né? Então não é que eu acordei um dia e falei assim, quer saber? Tô fora. Eu tinha uma filha de 2 anos, então você não acorda um dia falando, cara, vou sair dessa empresa e vou empreender. Eu não tinha feito IPO ainda, né? Não, foi no final de 2021. Então eu falei assim, cara, vou começar a olhar a tese de seguros. Daí eu comecei a olhar, falar com algumas empresas e falei, cara, a oportunidade de seguros no Brasil é a distribuição. Então, Brasil, seguros, né, sem ser saúde, é um mercado de 250 bi por ano, que deveria ser o dobro dado o nível socioeconômico do Brasil. Então, ele tem uma penetração muito baixa. Na cultura do brasileiro, não é obrigatório, N razões aqui que seguros não é tão penetrado. E você acha que carro também é distribuição? Cara, eu acho que carro pode ser um pouco distribuição, mas eu coloco automóvel quase como um mercado de seguros apartado dentro do Brasil, sabe? Porque eu tenho um recalque com você, porque essa foi a primeira ideia de startup que eu tive, tá ligado? A gente ficou olhando e falou assim, pô, mano, vai revolucionar esse negócio de seguro, vamos fazer. Mas, tipo assim,
honestamente, se eu tivesse tentado fazer mesmo, eu não ia conseguir, tá ligado? Olhando pra tua história, inclusive, pô, tu precisou de muito caixa e relação pra conseguir chegar, que é o que você vai contar daqui a pouco e tal. Mas, pô, o que todo mundo falava era que, assim, cara, assim, tem 2 seguros que as pessoas compram, plano de saúde e seguro de carro. O resto, bicho, tem que arrumar um jeito de enfiar a goela abaixo, tá ligado? Então, o que é o negócio? Acho que o seguro alto... Então, assim, eu olhei para seguros e falei, cara, tem uma puta oportunidade aqui, o mercado tá mudando, qual que é a oportunidade? A maior parte das primeiras insurtechs no Brasil, eu acho que copiando muito o que aconteceu em fintech, foram direct to consumer. Então, cara, vou no Google tentar vender seguro residencial ou alto para você ou de celular. O que acontece? Tem muita seleção adversa, entendeu? Quem está no Google procurando celular, talvez quebrou a tela, talvez é o cara que quer fraudar. Então, você tem um CAC muito alto para pegar um cara que não necessariamente é muito bom e depois não tem uma recorrência de uso, sabe? Vamos falar que eu vendo seguro residencial para você, provavelmente sua casa não vai pegar fogo o primeiro ano, né? A frequência de sinistro é baixa. Então, talvez você nem conversou com a 180, daí na hora de renovar, você fala, cara, putz, eu preciso. Então, eu tive um CAC mega alto e não te fidelizei. Então, para mim, ficou muito claro no começo que, cara, seguros no Brasil, a oportunidade não era direct to consumer, era tipo distribuição, né? E o que é isso? É um embedded insurance, é um nome bonito, né? Então, cara, você não acorda querendo o seguro residencial, mas se você tá na Loft, fechando o seu contrato de aluguel, e fala assim, pô, Ale, o proprietário aqui precisa de um seguro residencial. Antes você tinha que ligar para o seu corretor, ir lá, trazer a pólice. Agora, pô, posso pôr por R$ 15 por mês aqui para você? Pô, pode. Quer por danos elétricos? Quer por assistência? Quero. Nossa API está plugada lá na Loft. Você recebe o link de pagamento, paga, recebe a pólice na hora e sai de lá com seguro, sabe? Pô, a gente faz exatamente isso aí na Lud, mas com outro provedor, hein? Temos que trocar. A gente tentou falar com vocês lá atrás. Porra, não falou mesmo. Acho que eu que caguei, porque eu saí da empresa. E daí tudo desandou. E aí tudo desandou, perdeu o contato. Mas, pô, vou reconectar lá e tal, mano. A gente vai... Mas, cara, esse é um exemplo que eu acho que corrobora a sua tese. Assim. Pô, no Brasil, assim, a dor das pessoas é o seguro-saúde, é outro business, é outro regulador. Não é nem a SUSEP, né? É ANS? ANS. Outro bicho, assim, com seus desafios e oportunidades. E daí tem um seguro alto, que é o 80% do mercado brasileiro, sei lá. E ali é muito o canal corretor. E eu acho assim, nos Estados Unidos tentaram isso, no Brasil também, vamos cortar o corretor. Não vai, cara, porque o seguro alto, você quer comparar a policy. Tá aqui, sabe, Porto Seguro. Putz, mas quanto tá essa outra seguradora? Depois, Porto tá mais caro, mas eu tenho uma referência de preço. Então, assim, eu acho que assim, os corretores no Brasil têm um mega espaço, vão continuar crescendo e têm se modernizado bastante, assim, CRM, AI, os caras realmente estão crescendo. E é ali que a seguradora põe o 80-20 dela. Eu tenho API para o multicálculo, eu tenho API para o corretor. E se olha todo o resto de seguros, é muito arcaico como as seguradoras servem os clientes que vendem seguros. Então, uma fintech, um banco, um varejista. E daí a nossa tese eram duas, assim, empresas que já vendem seguros têm uma experiência muito ruim com a seguradora. Então, assim, a troca de arquivo demorou, sei lá, 6 meses para se integrar, é outra cultura. Tudo que você pede tem que aprovar lá na matriz, na Espanha, na França. Cara, eu fiz com a Porto Seguro uma vez, cagando aí na tua concorrência e tal, que a gente foi integrar lá o seguro fiança com a Porto, né? E eles estavam lançando um fiança meio que para concorrer com a Crédito Pago, sabe? E aí eles tiveram a ideia genial, que a Crédito Pago que ela faz é que ela meio que cobra o valor inteiro do seguro fiança, não é seguro fiança no caso dele, né? Garantia, mas eles fazem no cartão de crédito parcelado, tal. A Porto falou assim, cara, ao invés de fazer parcelado, vamos fazer na recorrência, tá ligado? E, pô, obviamente as pessoas alugavam o imóvel, compravam e cancelavam, tá ligado? E aí, pô, começa a ter um sinistro gigante assim e tal, tudo mais. E aí, cara, do nada, a Porto simplesmente começa a recusar tudo, e aí começa a bloquear tudo e tal. Aí todos os nossos corretores que estavam usando o produto começaram a achar o produto horrível. E aí, pô, todos os proprietários começaram a ficar muito putos, porque aí a Porto Seguro mandava mensagem pro proprietário falando que o seguro não tava válido, tá ligado? Uma puta experiência ruim. E a gente, no meio do caminho ali, tipo, pô, do nada eles só vão lá e fecham a nossa API e a gente perdeu 6 meses de trabalho. É isso. E o que é o negócio, assim, né? Então, esse é um exemplo, mas a maior parte das seguradoras, pô, talvez não tinham uma API. E daí, quando ela faz uma API, é uma API em cima de um sistema legado que cai, ninguém dá manutenção. Você quer trocar preço do seu produto, ele não troca. Então, a gente via seguradoras assim, gigantes, falam assim, eu só troco o preço uma vez por mês. Então, você perdeu essa janela, só mês que vem você troca preço do seu produto. Sabe, tipo um relacionamento muito travado, assim.
Não é otimizado para isso, né? Ele não tá nem aí. Ele Não é. Tá ligado no business dele lá e para você... Exatamente, cara. O business da Porto, que eu acho uma baita seguradora, tenho imensa admiração, é o canal corretor. Então, assim, o B2B deles não é o core. Como não é o core para muitas seguradoras, sabe? Tem uma ou outra focada nesse mercado, mas elas não têm uma expertise. E eu falei, cara, tem uma puta oportunidade aqui, vamos fazer algo aqui. Daí eu comecei a falar com umas empresas, ainda trabalhando no Nubank, meio que à noite, assim. Eu falei, pô, Mauro, eu gostei, quer assinar um NDA? E eu não tinha nem empresa, né? Eu não tinha nada. Cara, não posso assinar um NDA no meu CPF. E, pô, e era, sei lá, diretor de umas empresas no Nubank, não posso ter nada fora do que eu tenho no Nubank. Cara, eu vou pedir férias e na volta eu falo que, sabe, eu quero mais, assim, evidência que tem uma oportunidade aqui, que tem gente querendo assinar NDA com você. Não tinha nem empresa, era só eu falando que, você já pensou em se conectar nas seguradoras para vender seguro, com uma API? Pô, gostei, vamos assinar o NDA para eu te abrir minhas informações e tal. Falei, caramba, tem uma oportunidade aí. Então, quando eu voltei, cara, nas minhas férias trabalhei no pitch, tudo ali. Daí eu falei, galera, quero sair, pô, adoro, mas quero empreender. Quero fazer algo em seguros. E essa é a minha ideia, de fazer uma seguradora focada no B2B2C. Mas a gente começa com uma corretora. E meu pitch era assim, o que a Stripe faz para pagamentos, que é super fácil de se plugar, eu quero fazer para seguros. E, pô, acho que tem uma oportunidade gigante, vou sair para montar isso. E na tua cabeça você achava que ia ser rapidão, assim? Cara, acho que assim, o bom de empreendedor é que muitas vezes você é inocente, você não tem... Assim, ser um outsider do mercado eu acho que é bom. Então, sabe, o Davi não era um banqueiro. E essa era a crítica que ele ouvia. Mas, cara, muitas vezes não ser bom, você não ficar preso ao que já foi feito e se é difícil fazer ou não. E daí eu tava falando com a galera, pô, vou sair do Nubank e tal. Daí eu marquei um call com o Ed, que é um dos fundadores. Pô, tô saindo, Ed, valeu por tudo. E depois e eu tinha falado, pô, quero sair, não quero levar ninguém do Nubank. Então vou me virar aqui, vou falar com as poucas pessoas que saíram do Nubank, vou achar um tech co-founder. E daí o Ed falou com o Franco, que é meu atual, né, co-founder. E daí o Franco tá falando, pô, Ed, tô querendo... E o Franco entrou no Nubank um mês antes que eu. Cara, tô querendo um desafio novo, tal. Cara, e ó, gente boa, foi o Ed. Ele falou, cara, o Mauro tá saindo, por que você não fala com o Mauro? Acho que deveria falar com ele. Daí eu conheci o Franco, a gente chegou a trabalhar um pouco junto lá em 2016. Então sabia quem ele era, a gente era meu colega ali de época. E ele me ligou e falou, pô, o Ed falou que você tá saindo do Nubank, o que você vai fazer? Daí eu fiz o pitch pro Franco de manhã, à tarde ele deu fechado, assim. Que animal. Pô, mas também meio louco, né? Fechando com o co-founder assim, nem conhecia tão bem e tal. Cara, louco total, mas o que o Franco fala hoje, que acho que esse misto, às vezes, né, que o empreendedor precisa ter de otimista com, tipo, não saber o que tá fazendo. O Franco falou, cara, se alguém vai construir essa nova seguradora no Brasil, acho que tem que ser a gente. Sabe, foi essa meio que a pegada dele, assim. Isso, setembro de 2020. Cara, e aí, pô, eu imagino que os fundos falam, você nem precisava fazer o pitch assim, de falar assim, não, pega aí, irmão, leva o dinheiro que você quiser. Cara, a gente recebeu 11 term sheets na época, então foi mais ou menos isso. Você falou, pô, tô saindo aqui do Nubank, tô montando isso, pô, gostamos do setor, bem recomendado, pô, queremos entrar no seed. Então a gente recebeu 11 term sheets e captamos super rápido. Assim. E com quem foi no fim? Foi com Canary, Dragoneer e a 8VC. E o que foi legal, assim, o Dragoneer, que na época é um dos maiores investidores do Nubank, falou, pô, Mauro, a gente adora seguros, a gente adora você, não sei nada de seguros no Brasil. Então, acha um lead local bom, que eu coloco a grana atrás. E daí eu fui lá e, pô, gostei do Canary, adoro o time, acho que foi a decisão perfeita. Então, o Canary liderou e o 8VC entrou. E o Dragoneer entrou. Daí eu liguei pro cara do 8VC, que eu também tinha mega empatia, conheci ele da época do Nubank, e é o fundo do Joe Lonsdale, o cara cofundador da Palantir, assim. Falei, pô, Jake, acho que não tem espaço para vocês entrarem no round. Ele falou, cara, não tem espaço porque você não quer ou os outros fundos não estão deixando? Eu falei, os outros fundos não querem. Ele falou, Mauro, a empresa é sua ou dos fundos? É um seed round. Você quer a gente, abre espaço pra gente. E eu falei, cara, verdade. Assim, você vai me aceitar ou você é um betinha lixo, tá ligado? Mas, cara, foi verdade. Ele falou, cara, é um seed round, você quer a gente dentro? Eu falei, quero. Pô, então liga para os seus investidores e fala que você quer o 8VC. E eu falei, cara, é verdade. Eles entraram com um cheque pequeno, assim, de $250 mil. E deu quanto no total? Então, deu
um pouco menos de 3 milhões de dólares. Pô, relativamente pouco, né? Então, mas calma. Daí, beleza, fechou o round do seed, começamos a contratar e começamos a mandar... E muito fundo ficou de fora, né? Porque de 11, sei lá, depois todo mundo ficar sabendo, todo mundo quer vir atrás, né? Daí passou alguns meses, um fundo de um amigo meu, Rainfall, de um conhecido meu da época de Nova York, falou, pô, Mauro, eu não consegui entrar no round, eu quero entrar. Eu falei, pô, Ron, não tô mais captando. Meu próximo... E olha que loucura, com 3 meses de empresa. Eu falei, cara, meu próximo passo, eu preciso de pelo menos 5 milhões de dólares para entrar com pedido de seguradora. Ele falou, Passou 2 semanas, me mandou um term sheet de 3 milhões e meio de dólares, sei lá, 3 vezes meu valuation do seed. E falou, pô, Mauro, tá aqui, a gente quer muito entrar, agora você precisa achar os outros 1,5 milhão, né? E daí eu cheguei pro Canary e pro Dragoneer e falei, cara, tem uma boa e uma má notícia. A boa é que, cara, seu investimento tá valendo 3 vezes. A ruim é que seu prorata é 1 milhão de dólares e eu ainda não validei nada. E daí, cara, o Canary foi super parceiro. Falou, Mauro, ó, se eu fizer esse cheque, é um pouco do que eu vou entraria no seu Series A. Então, não vou ter meu dry powder para entrar no Series A. Mas você precisa de mim? Preciso. Cara, na hora, assim, o Marcos falou, fechado, tamo dentro. Daí o Dragoneer é tipo um erro decimal ali para ele fazer esse cheque, fez. E a gente captou mais 5 milhões de dólares com 3 meses de empresa, entendeu? Então, assim, a gente começou com quase 9 milhões de dólares. E daí, na época, foi o maior seed da América Latina de seguro, sabe? Então, e o que a gente aprendeu depois? Para o mercado de seguro, né, você está contratando uma seguradora. É importante ter credibilidade, ter balanço. Então, a gente já começou meio que com o pé direito, assim. Pô, tá aqui o pessoal, talvez ex-Nubank, mas que captou bastante. Pô, vem coisa de verdade por aí, sabe? Não dá para... É um negócio muito de confiança, né? Literalmente, né? Literalmente. Você me dá seu dinheiro para um dia, quando você tiver problema, você tem que confiar que eu vou te pagar. E aqui eu tô falando para empresas... Que não fazem isso, né? Que não fazem isso. Me vende pro seu cliente. E relaxa que não vai ter pica, você só vai ganhar dinheiro, tá ligado? Exatamente. E vai ser promotor da experiência dele na Alud, sei lá. Então, tipo, a gente começou rodando. Então, nosso business inicial era uma corretora, onde eu plugava as empresas nas seguradoras. E tinha várias seguradoras, assim? Ou... Cara, a gente foi usando todo mundo que queria trabalhar com a gente. A gente chegou a trabalhar com 8, 9 seguradoras. Isso só validou mais a nossa tese que era muito ruim. E que a gente precisava construir a nossa seguradora. E vocês criaram meio como se fosse o gateway de seguros das seguradoras, assim, pra galera conseguir entregar. Quando a gente era uma corretora, sim. Então, eu falava, cara, se pluga na 180 que eu vou te dar o melhor produto de seguros. E você se adequava às API dele lá, tá? Ou ele se adequava à sua? Com o cliente? Não, a seguradora. Então, daí esse que era o desafio desse business. Cara, muitas nem tinham API. Então, eu te dava aqui uma API super simples e boa, mas eu tava aqui com uma cozinha, cara, infernal. E daí, o que a gente fez? Então, a gente captou o seed em outubro de 2020. Em agosto de 2021, a gente já entrou com um pedido de seguradora. Então, a gente não tinha, cara, nem receita direito. E a gente entrou com a SUSEP e foi lá explicar, call, né, no meio da pandemia. Falei assim, cara, essa estrutura societária que a gente usou no Nubank, eu participei do processo lá com o Banco Central, é um copy-paste e a gente quer virar seguradora. Ele falou, não, mas tem um sandbox aqui. A gente falou, cara, o sandbox é muito pequeno, não é pra gente. A gente quer ser a primeira empresa tech a ir direto para virar uma seguradora. E você pede X para abrir uma seguradora, tô aqui 3X nessa conta já no Brasil. E quem que é essa pessoa, assim? Tipo assim, é um processo isso? É uma pessoa que alguém te apresentou? Não, é um processo. Daí você contrata, tipo, um escritório de advocacia, fala, pô, quero abrir uma seguradora, mudou tudo as normativas lá, e tem um processo. Você faz uma entrevista técnica, onde você apresenta seu projeto, e depois você file lá e fica esperando as respostas. Demorou quanto tempo para sair? 2 anos. 2 anos. E nessa você ficou operando como corretora? Então a gente chegou, a corretora cresceu, a gente vendia uns 40 milhões de reais de seguros. Então a gente foi crescendo, mas era uma época que a gente tinha 2 empresas em um. Um lado era a corretora, que eu estava tentando trazer mais business e aprendendo, a gente aprendeu muito. E daí a gente tinha um time que estava construindo uma seguradora do zero, assim. Então, nessa época, a gente falou assim, cara, acho que vai demorar 1 ano para ter nossa seguradora. Pô, vamos ver como a gente vai operar isso, né? Se a gente vai contratar um core system de terceiro e tal. Um quê? Tipo um core system, um core financeiro, né? E daí a gente chegou à conclusão, cara, vamos fazer tudo do zero.
Own Your Destiny. Own Your Destiny. Assim, playbook do Nubank. Lá a gente construiu todo o core financeiro da financeira, todos os ledgers, CADOC, a gente fez tudo dentro de casa, uma loucura assim, mas dava muita confiança e você conseguia escalar com qualidade. Daí o Franco falou assim, cara, vamos pegar um time aqui, vamos começar a aprender as regras de negócio de seguros e vamos fazer do zero uma seguradora. A gente passou 2 anos construindo uma seguradora do zero, até em junho de 2023, quando a gente recebeu a aprovação da SUSEP. E, pô, foi uma puta vitória, né? Até então... É porque você estava fazendo 40 milhões na corretora, mas pô, você estava pagando pro cara ainda, não estava sobrando muito pro seu, imagina, né? Cara, meu take rate era 5%. Sofrido, então, hein, tipo... bicho? Hoje tem businesses de integradoras, mas não é o que a gente queria, sabe? Nosso sonho era bem maior. E achar essas coisas, né, cara? Pensar grande ou pensar pequeno, às vezes dá o mesmo trabalho. Então, a gente continuar integradora, a gente teria mais trabalho ainda e a gente não ia ser dono do nosso destino. Então, assim, eu e o Frank, muito que a gente tem hoje na 180, cara, a gente quer não depender de ninguém, sabe? Eu quero depender da minha tech, do meu produto, da minha qualidade de pagar sinistro, tudo. Own Our Destiny na veia, assim. E daí, quando a gente lançou nosso produto 2 anos atrás, foi setembro de 2023, a gente começou a convencer alguns clientes nossos da corretora, pô, você opera aqui comigo, a seguradora que a gente usa tá sempre errando, né? Pô, vem para minha seguradora agora. E foi muito importante ter esses primeiros clientes, sabe? E a gente... Era a galera que já estava rodando com você na corretora. Tipo, Sol Fácil, Loft, Condolivre, Paquetá. Tinha o primeiro batch de clientes, Demicard. Tinha esse primeiro batch de clientes, viu que a gente fazia um mega trabalho bom. E, cara, pensa assim, o quão difícil é fazer o 0 to 1 de uma seguradora. Quem vai comprar a primeira policy de uma seguradora, sabe? Precisa ser muito esse founder-led sale, assim, tipo, de confiança. E a gente foi entendendo as regras do jogo de um business B2B2C, né? Então, enterprise sale. Então, meu background não é esse, o do Franco, muito menos, é um dev. E a gente foi entendendo, cara, como é que a gente cria uma máquina de vendas, como é que a gente escala uma seguradora. E agora a gente fez 2 anos de seguradora, estamos com 350 milhões de faturamento. E a gente espera quase que dobrar nesses próximos 6 meses. Tipo, imagina que é um negócio que, tipo, é uma linha de receita nova para as empresas que estão trabalhando com você e tal, ou é uma que eles já tinham e meio que tá substituindo, um pouco dos dois? Cara, ótima pergunta. Depende do nosso cliente, assim. Então, assim, tem clientes que já operam com seguros e tem uma experiência muito ruim com uma seguradora tradicional. Fala assim, pô, eu contratei aqui uma seguradora tradicional que me prometeu um montão de coisa que tinha API, pô, mas a vida como ela é péssima. Então, não concilia aqui o que eu acho que eu vendi, o que ele fala que eu vendi. Meu cliente abre um sinistro, eu tenho uma experiência muito ruim. Eu não tenho nenhum dados da operação. Eu quero testar preço, não consigo. Cara, eu não consigo evoluir a minha venda de seguros. Seguros é detrator da minha experiência. Então, se você está lá alugando um imóvel, você quer vender seguro, você não quer que a experiência seja tão ruim que vai atrapalhar seu business core. E o que a gente começou a dar? A gente falou, cara, primeiro, é fácil se conectar na 180, é uma API de endpoint único, super simples. Teve empresas que se conectaram em 2 dias com a 180. E é uma conexão para qualquer tipo de seguro. Depois, se quer vender outros tipos de seguros, não tem outra conexão. E a gente te dá tudo em tempo real, tudo via API, com um dashboard lá, um hub que você entra, que você vê toda a sua produção. Não tem problema de conciliação. Você entra lá e vê, pô, o cliente do GigaCash está sendo atendido, time to first response de 30 segundos, teve 100 sinistros abertos e só 30 aconteceram. Pô, time 180, por que está pagando pouco sinistro? Vamos entender as regras do produto, se tem que melhorar alguma coisa. Então, a gente trouxe assim, uma transparência e uma habilidade das empresas controlarem e evoluírem a venda de seguros deles, sabe? Então, você tinha uma coisa ali que talvez era um black box que te dava uma receita e, você tinha que lidar com a experiência ruim e que agora você, consegue controlar e crescer isso, sabe? Cara, e tem um tema sensível, que eu imagino que é um desafio para o negócio de vocês, que é, cara, a pessoa que está vendendo, já que o risco é teu, ela quer vender o máximo possível. Então, o underwriting meio que, tipo, pô, você acaba tendo que ser o vilão da história, tal. Como que vocês gerenciam isso? Porque ao mesmo tempo que o cara também quer ter uma participação no underwriting ali, de certa forma. Cara, né? Ótima pergunta. E o jeito que esse mercado funciona e a gente faz, a sua remuneração como alguém que está vendendo seguros, ela é impactada pela qualidade da carteira. Então, assim, vou te dar uma comissão, mas se a sinistralidade começar a crescer muito, ela come da sua comissão.
Então você pode até ter um incentivo ali no começo, quero vender tudo, mas depois vai comer da sua comissão isso. Então meio que alinha o incentivo, você quer ganhar dinheiro, mas você quer ter um produto sustentável de seguro, sabe? Mas Então, ele chega a colaborar alguma coisa para decidir se vai aceitar ou não, tal? Você que mesmo então decide? o tipo de seguro que a gente faz chama massificado, né? Que é um seguro que eu estou precificando meio que o todo. Então pensa que eu não vou fazer aquele underwrite, não é um seguro residencial de 5 milhões de reais que eu vou fazer inspeção da casa. Eu estou precificando mais ou menos a massa de clientes que você está trazendo para mim, entendeu? E o que a gente quer fazer agora, à medida que a gente vai tendo mais inteligência de precificação, é para cada cliente que vem eu consigo oferecer um preço diferente, sabe? Mas no começo é one price fits all e na média tem que estar de acordo com os índices que a gente combinou no começo. E daí o que a gente faz diferente, né? Pô, Ale, tá subindo a sinistralidade aqui. Tô vendo que são clientes vendidos por essa imobiliária. Então, antes de mudar preço para todo mundo, manda seu time de venda ir lá e explicar que pô, tá dando ruim. Então, você consegue ter muita visibilidade de onde está vindo o sinistro, de onde está vindo o risco, de falhas de venda. E você tem muita obrigação regulatória como segurador. Então, eu preciso ter sempre o aceite do cliente, que ele comprou aquele seguro. Então, assim, você depende muito do seu parceiro, do BI. Então, é um relacionamento muito próximo, sabe? Tipo, de confiança. Se o cara começa nessa de, quero só vender aqui para ganhar minha comissão, é algo que não vai durar. E a gente, se começa muito ruim, a gente pode destratar a parceria, assim. Pô, imagina também que tem um outro lado que tem muito dado da empresa que pode te ajudar a fazer isso também, né? Tipo, vocês têm um esquema de compartilhamento de dados, alguma coisa assim? Perfeito. Então, cara, acho que o B2B, B2B2C, ele tem muitas vantagens e tem suas desvantagens, né? Então, o que é o ruim? Eu tenho um ciclo de venda longo, pô, eu preciso convencer o banco GigaCast a confiar na 180, vou lá pitch seu CFO, depois vou integrar. Então, eu tenho, assim, ciclos longos de desenvolvimento de produto, mas aí quando eu me plugo em você, a gente fala assim, eu estou pescando num aquário que eu conheço muito bem. Então, assim, seguradora gosta de risco, ela não gosta de incerteza, né? Então, o cliente do Gigabank é assim, assim, assado. Então, se eu estou oferecendo um produto de seguro lá, eu tenho muita confiança no que vai ser comprado. E daí, regulatoriamente, eu preciso ter os dados do seu cliente, tudo para conseguir emitir aquela policy. Então, eu começo... O seu cliente também vira o meu cliente, sabe? Então, esse é o lado bom, que uma vez que eu pluguei em você, eu sei exatamente o cliente que vai vir. E daí, quando eu emito uma pólice, ele também vira o meu cliente. O que é o desafio? Eu não controlo a experiência de venda, porque é o Ale com o time do Gigabank ali, tomando as decisões de jornada, etc. Então, hoje a gente também tenta trazer para você muito esse lado de consultoria para você ter a melhor jornada de seguros. Então, vou falar assim, pô, Gigabank, o Itaú vende assim, o Santander vende assim, o Nubank vende assim, tal fintech vende assim. A gente gosta disso, não gosta disso. Pô, me manda aqui o Figma seu, que eu vou montar a jornada que eu acho que deveria ser. E esse tipo de conversa, as seguradoras não têm, sabe, com o Gigabank. Então, já teve cliente nosso que pegou exatamente, tipo, mandou pra gente o Figma, a gente fez e ele colocou em produção. Animal. Então, assim, a gente traz uma coisa diferente num setor que, cara, que é muito tradicional, assim. Pô, lá na Lud, por exemplo, agora a gente quer lançar de novo o seguro fiança, né? Ou garantia, não sei o que vai fazer e tal. E a gente meio que, cara, agora já. Bem, tá, não posso falar exatamente, mas estamos processando bilhões de aluguel, tal, graças a Deus, tal. Então a gente tem muita gente que está trocando de um aluguel para o outro e continua na Lud ainda, assim. Então a gente consegue saber, tipo, todo o histórico de pagamento do cara, assim. Então como funcionaria numa parceria assim? Tipo, eu passaria para você, tipo, eu acho que esse cara é muito bom porque eu tenho esse dado, de certa Então, maneira. eu preciso entender a sua jornada ali, né? Como e quem está fazendo oferta do produto dentro da Lud, entendeu? Então, se é uma experiência digital, você pode colocar ali na jornada um seguro, opt-in ou opt-out, e tem que ter ali os requerimentos legais de uma venda de seguro, termos e condições, acesso à condição geral. Mas posso falar assim, Ale, se sua venda é digital, me manda a jornada aqui, eu monto um mock para você de como deveria ser. Sua venda é alguém na imobiliária vendendo. Pô, então vamos pensar como que é. Esse cara tem um front, você vai conectar minha API lá. Então, eu preciso entender a sua jornada para saber onde que é o melhor lugar para colocar um seguro, sabe? Mas essa é toda, tipo, a nossa crença de
A gente vai aumentar a penetração de seguros no Brasil, as pessoas vão consumir mais se eu conseguir, com a minha tecnologia, plugar o seguro certo, na hora certa, com uma experiência boa, sabe? Então, assim, a nossa grande pira, pô, estão fazendo democratizar, sei lá, o acesso. Mas realmente aqui, nem todo mundo vai comprar um seguro alto no corretor. Mas, pô, você vai comprar um seguro Pix, que tem 200 milhões de brasileiros, na sua conta digital em tal banco. Pô, eu quero ser esse seguro na sua conta digital que vai custar R$ 4, entendeu? Pô, entendi, cara. E quais são todos os ramos que vocês trabalham hoje? A gente trabalha em residencial, empresarial, prestamista, vida, acidentes pessoais, garantia estendida. Então, assim, a gente tem um leque de uns 10 produtos, assim, e tem produtos novos vindos. E é o que a gente acha que, assim, que é um set básico de produtos que a gente quer resolver, tipo, a sua dor de seguros e não ter só um produto de seguro, entendeu? Se eu chego pro Gigabank e falo, pô, eu só tenho o seguro Pix. Pô, mas eu quero também fazer um prestamista, um seguro de vida, você tem? Então, nosso entendimento foi, cara, precisa ter um leque básico de produtos para solucionar a sua dor de produtos. E a nossa estratégia, assim, go-to-market com a seguradora foi, cara, eu preciso chegar a 100 milhões de receita para eu existir e começar a fechar clientes maiores, né? Então, se a gente chegava num cliente muito grande lá, isso aconteceu algumas vezes, pô, 180, adorei vocês, mas vocês vendem R$ 500 mil por mês. Um produto meu aqui é 8 milhões. Como que eu vou convencer meu board, né? Então, você precisa muito entender quem que é seu champion dentro da empresa e qual que é a razão dele te contratar. Então, eu tinha um entendimento muito rápido, assim. A gente estava falando com o Franco. Cara, a gente virou seguradora e a gente precisa ter um objetivo. O que vai ser? 100 milhões de receita. Jogamos, assim. Cara, a gente precisa ter 100 milhões de receita para a gente provar que a gente existe. E daí, o ano passado foi nosso primeiro ano como seguradora total. Cara, a gente chegou nos 100 milhões de recurring revenue, assim, dia 20 de dezembro, assim. Então, pra gente, e esse foi meio que um ponto de inflexão, assim, sabe? Porque quanto mais você cresce no nosso business de B2B, você tem que parecer sólido e ser sólido, quanto mais você cresce, mais você tem a credencial para ir fechando clientes maiores. Então, eu fechei o Gigabank, pô, agora eu vou nos outros bancos digitais, vou falar assim, deixa eu te mostrar o que eu estou fazendo de legal com o Gigabank. Pô, liga lá pro Ale que ele vai dar uma boa referência da 180. Todo mundo vai copiando um ao outro ali, né, cara? E o business de B2B é muito assim de case studies, e a gente foi fazendo o nosso playbook, né? Se eu quero entrar num setor, o que eu preciso ter? Então, e como que eu domino esse setor? Então, por que eu acredito que o meu produto vai ser melhor para o Gigabank? E qual que vai ser minha estratégia de crescer lá? Mas é muito de cases, né? Esse business do B2B, assim, legal, com quem você trabalha? Não, pô, trabalho com o Gigabank. Liga lá pro Ale, ele Tá falando tanto do Gigabank, eu vou abrir esse Gigabank. o nome é bom, hein? É bom mesmo, né, cara? É. Cara, me fala aí uns clientes grandes aí que vocês têm agora hoje. Cara, a gente tem Demicard, um banco investido da 20 com 3 milhões de clientes. A gente tem lá umas 350 mil apólices com eles. A gente tem muitos fintechs de crédito, então Jeito, OpenCo, Solfácil. A gente tem também no varejo Loja do Mecânico. E o legal é que a gente tem tanto businesses que são mais tech, quanto talvez são mais economia tradicional, mas o fato da gente ser tech enable um sucesso maior. Então a gente tem a Ailus, que é a terceira maior cooperativa do Brasil, eu acho. Você vai no sul do Brasil, eu estou em todo lugar. Eles vendem nosso produto em 300 agências. Então, assim, isso em 2 anos, né? Então a gente tem crescido bastante, tanto em players mais digitais, tech native, quanto em economia tradicional, assim. E a maioria das apólices hoje é consumer. Você falou que tem um empresarial e tal, mas imagino que... Cara, a gente fala que é B2B2X, né? Porque eu posso vender para um B, para um C, às vezes é para um B que vende para o C, mas eu diria que, sei lá, 95% é PF, assim. Pô, um animal, cara. Bom, se você tá fazendo uma empresa aí, cara, você tá pensando, como é que eu faço para monetizar mais? Tem um monte de cliente aqui, cara, o que eu posso fazer para ajudar eles, tal? Como que eu posso ganhar mais dinheiro enquanto eu gero valor na vida deles? Solução é simples, meu parceiro. Quer fazer logo seguro? Oferece essa segurança para eles com uma infraestrutura que não vai dar dor de cabeça para você estar integrando. Você vai ter um relacionamento onde a pessoa de fato se importa com você. Isso é o main business deles. E, cara, pô, não preciso nem falar. Você assistiu o episódio até aqui agora, cara, você sabe muito bem que a 180 faz esse trabalho aí que, pô... Não é à toa que estão crescendo como estão crescendo, né? E funding, cara?
Valeu, Ale. Vou te pôr lá no nosso time de sales aí, hein? Pô, pode botar aqui, ó. Faz o patrocínio, inclusive. Ale 10 aí pra dar um desconto. Cara, funding, né? Então, o business de seguradora é muito regulado, né? E ainda bem, porque, de novo, você está comprando uma pólice ali de vida, você quer que a seguradora esteja lá para te pagar. Então, você tem o equivalente de Basileia para bancos, você tem para seguradora. Então, quanto mais você vende, mais capital você precisa ter, tipo, numa conta na SUSEP, assim. Então, acho que é bom isso, né? Que bom que a seguradora não é uma pirâmide, assim, quando você vai querer o sinistro, não tem dinheiro. Então, assim, a gente captou depois desse seed, que eu falei que foi quase 9 milhões de dólares, a gente captou 30 milhões de dólares no Series A. Que daí o que foi legal? O 8VC liderou a minha rodada. Então, o cara que lá atrás pediu, me dá um espaço e tal, ele entrou e depois liderou a minha rodada. E entrou também Monax, Atlântico, Quartz, Norte. Entrou, tipo, uma galera, assim. E é um business que ele gera caixa, né? Então, assim, o que é legal, que a gente acha do nosso business, assim? A gente, esse ano, vai gerar caixa. Gera mais, sei lá, de 30, 40 milhões de reais. Que, né, para uma startup escalando, é, tipo, quase que mais raro que unicórnio. Maravilhoso, bro. Tá? E a gente paga esse liquidation preference aí, bota dinheiro no bolso, bro. Vive de dividendo aí. Não, a gente tá só no começo ainda. E a gente cresceu com business com margem positiva, né? Porque seguro você não pode falar assim, vou crescer, meio que nem crédito. E depois eu vejo como eu vou ganhar dinheiro, né? Porque a nossa proposta de valor não era assim, Banco Gigabank. Pô, meu seguro de vida vai custar metade. Eu pago a comissão do mercado, mas você vai ter menos custos operacionais e vai vender mais. Então, nosso go-to-market não era precificar mais baixo e etc. Então, assim, essa primeira pernada nossa era vão match price e te entrego coisa muito melhor. E agora a gente já está no nível de criar coberturas novas, de testar preço. Então, a gente está sofisticando, assim, o produto que a gente vende agora. Pô, então nem vai levantar mais funding aí no futuro próximo, provavelmente, tá? Então, mas o que é a grande questão, né? Quanto mais você cresce, mais equity você precisa, né? Patrimônio. Dinheiro no balanço mesmo, assim, né? Então, muitas vezes você pode até crescer e gerar caixa, mas você não está gerando net income, lucro líquido o suficiente para suportar seu crescimento. Então, assim, quem sabe a gente anuncia aí no futuro próximo. A gente não quer fazer nada grande agora, mas a gente vai precisar de mais capital. Porque é um sinal que o business está crescendo mais rápido do que você consegue gerar resultado. Pô, e quando fizer essa rodada aí, vai anunciar aqui no GigaCast, né? Pode ser, a gente faz uma chamada especial aí. Maravilhoso, contar os detalhes do sucesso da história, cara. Cara, então, pô, vamos andando pro final aqui do episódio e tal. Cara, eu queria muito ouvir de você o que você acha que é o teu superpoder aí de empreendedor, cara. E não... Cara, boa pergunta, assim. E não vale resiliência, hein? Não vale resiliência? Não, esse é o que todo mundo tenta falar. Cara, então eu vou falar um diferente aqui que é aquelas coisas. Também eu acho que é um defeito, que é impaciência. Então, assim, eu sou um cara impaciente e acho que muitas vezes isso pode ser ruim, né? Então, sei lá, com namorada, esposa, amigos, você precisa saber dosar isso. Mas essa impaciência de não estar satisfeito te leva a querer fazer muita coisa, entendeu? Então, assim, quando você olha... eu e o Franco, a gente não vem do mundo de seguros. Cara, 6 anos atrás não sabia nada de seguros. A gente fala, cara, não é possível que esse setor é assim. A gente consegue fazer melhor. E daí, enquanto você está crescendo, lançamos uma seguradora. Cara, tem que chegar a 100 milhões de reais. Enquanto? Em 3 anos? Não, em 1 ano. Então, assim, eu acho que impaciente, você dosando ele bem... você consegue canalizar, assim, para fazer coisa muito além do que talvez alguém falaria que é possível, sabe? Esse o pessoal fala que é o mesmo superpoder do Steve Jobs, de certa forma, né? O negócio lá do Reality Distortion Field, sabe? Que ele fazia... Não. Todo mundo fala... Já viu a biografia dele lá, do Walter Isaacson? Já. Ele falava que ele pegava muito essa, assim, que ele chegava, a galera assim, não, vamos fazer isso aqui e tal, nesse prazo. Eu falei assim, não, vamos fazer, pô, óbvio que vai. E aí a galera falava assim, pô, e fazia tal. E o Elon meio que a mesma coisa também, bota esses prazos inacreditáveis, a galera vai e consegue fazer quando eles nem acreditavam que dava. E era um pouco assim, de novo, o Davi, né? Ele chegou lá pra gente e falou assim, cara, a gente quer ter 1 milhão de clientes. A gente tinha, sei lá, 30 mil. Pô, Davi, você tá louco, né? Não, a gente vai ter 1 milhão de clientes. Quando a gente chegou em 700 mil, a gente, estamos quase batendo 1 milhão. Não, a meta agora é 10 milhões de clientes. Caramba, a gente está chegando em 1 milhão, é impossível chegar em 10 milhões, né? Não, se a gente chegou em 700 mil, a gente chega em 10 milhões. A gente não tinha nem produto para chegar em 10 milhões.
Daí, quando bateu 1 milhão e pouco, ele mudou para os 100 milhões. Pô, chegou há poucos anos atrás, sabe? Então, acho que é isso, cara. Se você se atentar e for pensar em quão difícil é, o que os experts vão te falar, você nunca vai fazer, sabe? Tem que ir lá, mão na massa, chipar. A gente tem uma galera muito técnica na 180, assim, sabe? Então, é uma empresa de back-end, de sistema, porra, de dados. Agora, com fazendo muita coisa de IA. Então, no fundo, cara, é mão na massa e, tipo, ter essa impaciência, assim, acho que canalizada certo, te leva longe, sabe? Pô, muito foda, cara. Agora vamos fazer um bate-bola, jogo rápido, coisa rápida aqui. Talvez suas respostas vão ser horríveis, mas fica bom no corte, então foda-se. Vamos lá, vamos cortar tudo. Vamos lá. Cara, vou fazer umas perguntinhas e você meio que fala que é a primeira coisa que vier na cabeça, beleza? Cara, hábito que você ou a empresa não funciona sem. Esporte. Assim, vale tênis, falar academia isso. hoje? Qual que é que você faz? Cara, eu pedalo bastante. Então, acho que tênis eu jogo 2 vezes por semana, mas com 3 filhos pequenos, eu preciso acordar, tipo, 5 da manhã, fazer o meu esporte, voltar para casa. E, tipo, eu não consigo funcionar se passo uma semana sem jogar tênis ou fazer um esporte. Pô, legal. Empreendedor que você admira muito? Davi. Acho que falei bastante aqui. Acho que eu faço qualquer outra coisa. Se eu faço Steve Jobs, assim, pô, acho que quem eu vi lá perto é o Davi. Digníssimo. Cara, gerar muito caixa ou levantar muito investimento? Gerar muito caixa. Sempre melhor, né? Acho que até hoje eu falo assim, quanto você captou? Pô, acho legal, mas assim, meu objetivo é, cara, quanto eu captar menos possível, melhor pro meu business. Menos diluição e eu tô no caminho certo, assim. Gente sênior paga muito, gente júnior e treina e confia. Gente júnior, treina e confia. E eu acho assim, de novo, sempre tem exceções. Então, assim, eu acredito muito, assim, no que acho que eu fui no Nubank, gente comprada, boa, capaz, que cresce. Mas em mundos que nem seguros, você precisa trazer gente do setor para complementar, sabe? Então, tem coisa assim que eu posso assim, cara, vai demorar 10 anos para o Mauro, CEO, aprender. Por que eu não trago alguém de seguros? Então, a gente tem pessoal de atuário, underwriter, pessoal de sinistro. Cara, gente muito boa, técnica, que a gente nunca ia conseguir construir dentro de casa esse know-how no tempo que a gente precisa. Mas, na média, prefiro pessoa jovem e mordendo a mesa. Pô, nessa daí um hack que eu aprendi até com o Victor lá da Wildlife. Falei assim, cara, muitas vezes a galera contrata uma pessoa mega sênior, assim, pelo conhecimento, mas daria pra você ter o mesmo resultado contratando como consultor, assim. O cara nem tem que largar o emprego, te conta toda a fofoca em 5 reuniões, tá ligado? Cara, é bom. Então, eu concordo, assim. Acho que uma coisa que a gente sofreu, fazendo de um outro link com o Nubank, tinha muitas poucas pessoas que trabalhavam em banco e a gente estava criando um banco, sabe? Então, teve muitas decisões técnicas ali de arquitetura, etc., que um consultor chega assim, cara, vocês sabem o que é um CADOC? Tipo, a gente não sabia. A gente teria tomado muitas decisões diferentes. Então, eu concordo, assim, tem muita gente mais white hair e a gente tem alguns, assim, que, cara, que eles já são realizados profissionalmente. Pô, aqui tem uma empresa nova, deixa eu ajudar, sabe? Então, a gente tem, tipo, o Marcos Ferreira, que foi CEO da Mafre, Latam. Cara, é um resource, assim, pô, gigante pra gente. O cara é muito bom, abre muita porta e é um advisor, sabe? Concorrência serve para aprender ou ganhadores focam em vencer, perdedores focam nos ganhadores? Ganhadores focam em vencer. Eu acho que a gente olha até mais para fora do Brasil do que para dentro em concorrência, sabe? Então, assim, a gente tem muito respeito, acho que por nossos competidores e até em outras linhas de negócio, a gente falou, Porto Seguro, puta empresa. Mas a gente olha mais para fora, assim, em onde a gente quer estar em nível de qualidade do que para os nossos concorrentes aqui. E eu falo muito para a galera lá, pô, Brasil, sei lá, mês que vem vai crescer, subir, dólar a 5, 6, a nossa oportunidade está igual, os nossos concorrentes estão iguais, então depende muito da gente em vencer, sabe? Então é importante saber o que o seu competidor está fazendo, mas, cara, foca aqui dentro, foca em vencer. Agora uma específica do teu negócio, qual foi o sinistro mais sinistro até hoje? Cara, a gente tem muita história boa, hein? Então, assim, você pega sinistro, obviamente tem muita fraude, né? Então, assim, tem muita história engraçada que você senta lá com o nosso pessoal de atendimento e eles passam de gente tentando fraudar. Mas deixa eu ver um que eu posso compartilhar aqui. Você perdeu dinheiro mesmo, assim, que você falou, eita porra. Cara, assim, sempre acontece isso, né? Acho que nosso terceiro, quinto mês como seguradora,
o seguro residencial, ele não cobre casa de madeira, porque ele precisa ter um produto específico para casa de madeira, porque a frequência do incêndio, né, qual frequência acontece, é igual numa casa de alvenaria ou madeira, mas a severidade, se pegar fogo numa de madeira, provavelmente... Acabou. Então, assim, são riscos diferentes, né? E o nosso produto era para casa de alvenaria. E daí, na jornada do nosso parceiro, não tinha um check the box falando, clique aqui, afirmando que sua casa não é de madeira. E daí, como seguradora, se eu estou cobrindo um risco que o cliente não sabia, eu tenho que pagar. Daí, no terceiro mês assim, de empresa, uma casa de madeira pegou fogo e indícios de fraude, mas a gente não conseguiu comprovar. Ele tinha 2 motos paradas na casa de madeira e tinha acabado de fazer uma compra gigante de carne no supermercado que estava na geladeira, que também pegou fogo, segundo ele. Pô, mas carne para fazer diferença nessa conta aí era muita carne, hein? Então, você vê, né? Porque você tem várias coberturas ali. Eu tenho um incêndio, daí tem outras coisas. E daí pegou a coisa do lado. Cara, custou R$200 mil isso. Credo. Então você vê um dos nossos primeiros cohorts ali, que você quer mostrar que você está indo bem. Pô, tem um salto, assim, que foi a casa de madeira, assim. Então, esse foi o nosso primeiro grande sinistro. Assim. E aí esse parceiro aí mudou o checkbox depois dessa, né? E, cara, e você vê, assim, a importância de ter um business regulado, com um advogado bom, tudo. Então, tipo, esse é o tipo de coisa que alguém olhando ali, teria falado, gente, vamos pôr o checkbox ali e teria economizado R$200 mil. Pô, barato que seu, cara. Mauro, obrigadão pela entrevista, cara. Adorei a aula aí e parabéns por Valeu. toda a jornada, irmão. Vamos marcar um tênis, então.